Botafogo é glorioso. Agora, glorioso eterno, já que é o slogan da Conmebol para Libertadores. E mal se fala em Libertadores, comemora, como você disse, o Botafogo pode ser campeão no meio da semana, nos próximos dias, em função de uma possível combinação de resultados aí dentro do jogo do Botafogo e o jogo do Palmeiras. O Botafogo, para ser campeão na quarta-feira, tem que ganhar do Internacional no Beira-Rio e o Palmeiras empatar ou perder do Cruzeiro, ou o Botafogo empatar com o Internacional no Beira-Rio e o Palmeiras perder para o Cruzeiro no Mineirão. Pode acontecer do campeonato ficar para a última rodada e ter um drama, se acontecer o inverso, o Palmeiras ganhar do Cruzeiro e o Botafogo empatar ou perder para o Inter, mas pode acontecer de muita coisa ficar decidida. Por exemplo, o Grêmio está salvo do rebaixamento. Graças ao bom Deus e ao Jeromel. Pelo número de vitórias, o Grêmio está salvo do rebaixamento, porque o Criciúma pode chegar a 44, e o Grêmio já tem 44, mas tem 12 vitórias, o Criciúma tem só 9 e faltam 2 jogos. Pode decidir o rebaixamento se o Fluminense ganhar do Cuiabá, o Atlético Paranaense ganhar do Bragantino. Esses jogos estão na quinta. E na quarta-feira, dependendo da combinação de resultados, o Criciúma e o Bragantino já caem na quinta-feira, né? Se o Criciúma perder para o Flamengo na quarta-feira. Então pode decidir o rebaixamento. Pode ser, se o Botafogo for campeão na quarta, pode ficar uma única definição, que é de um dos representantes da fase preliminar da Libertadores. Por exemplo, o vencedor de Bahia e Corinthians pode garantir vaga na Libertadores pré e ficar uma vaga para Bahia ou Cruzeiro, ou Corinthians ou Cruzeiro. Pode ficar uma vaga só. Então pode decidir muita coisa. Mas, por outro lado, a rodada de quarta-feira pode empurrar para domingo a definição do campeão brasileiro. Aguardemos para ver. O fato é que o Botafogo é campeão. Valeu, Obrigado. E um abraço, até mais. Obrigado, Milton, obrigado, Cássia, obrigado, Pascoal. Até amanhã. Até amanhã. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. A estimativa da inflação brasileira para este ano subiu de 4,63% para 4,71%. A expectativa permanece acima do teto da meta deste ano, que é de 4,50%. Para 2025, a projeção do IPCA avançou pela 7ª semana seguida. O indicador teve alta de 0,06 ponto percentual e atingiu 4,40%. As estimativas constam no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Pertences do fotógrafo brasileiro que desapareceu em Paris serão entregues hoje à polícia. Entre eles está o celular de Flávio de Castro Souza. O aparelho foi encontrado por amigos. O Ministério das Relações Exteriores informou que está em contato com as autoridades francesas e busca informações sobre o caso. Flávio mora em Belo Horizonte e estava na França desde o dia 1º de novembro para fazer um trabalho. O voo de retorno do brasileiro estava previsto para o dia 26 de novembro, mas ele não embarcou. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga 4 ataques a tiros ocorridos em diferentes pontos do estado no fim de semana. Pelo menos 9 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Na ocorrência mais grave, 4 pessoas foram assassinadas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ontem à noite. As vendas da Black Friday cresceram 16% na comparação anual, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado. O segmento de supermercados e hipermercados foi o destaque, com alta de 26%. Na sequência, vieram os setores de farmácias, vestuário e alimentação. O estado com maior crescimento foi São Paulo, com elevação de 20%. No horário de Brasília, 9h07. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Essence. Conheça os bons ventos da Allianz na Rui Carneiro. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz, João Pessoa, Paraíba. 9h08. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Começando agora o primeiro CBN João Pessoa do último mês do ano. Falta pouco para 2025. Hoje é dia 2 de dezembro e aí eu quero te perguntar, já decidiu como é que vai ser seu Natal? Vai passar com a família? E o Réveillon? Vai fazer aquela famosa lista de metas para o próximo ano? Conversa comigo, manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp 981324088. Faz como o Reginaldo, já mandou aqui. Bom dia, Caio, passando para desejar um santo dia a todos. Obrigado, Reginaldo. Tem muita gente chegando por aqui, eu leio essas mensagens daqui a pouco, tá? Você nos acompanha aqui na 101.7 FM, no aplicativo da CBN, no site cbnparaíba.com.br ou pelo YouTube com transmissão ao vivo em vídeo. Vamos agora saber o que é destaque nessa manhã. Incêndio no Hospital de Trauma de João Pessoa provoca tumulto nos corredores e fez com que dezenas de pacientes fossem retirados para a área externa da unidade. Alguns tiveram inclusive que ser transferidos para outros hospitais e eu te conto os detalhes daqui a pouco. Também em João Pessoa, um casal foi preso com mais de 100 quilos de drogas. Eles estavam em uma casa no centro da capital. A polícia chegou lá depois de uma denúncia anônima de que iria acontecer uma grande distribuição de entorpecentes. 9h10, violência na região metropolitana. Na noite de ontem, um homem foi assassinado a tiros no bairro de Várzea Nova, em Santa Rita, e um outro homicídio foi registrado em Cabedelo. A vítima estava em uma vila no centro da cidade quando dois homens chegaram ao local atirando. Daqui a pouco, você já sabe, tem política aqui na CBN. João Paulo Medeiros, bom dia, bom início de semana para você. Oi, Caio, uma ótima semana para você, uma ótima semana também para todos os nossos ouvintes. Na política, vamos trazer os desdobramentos de uma decisão da Justiça Eleitoral que revogou as medidas cautelares, inclusive a prisão domiciliar de duas das investigadas na Operação Território Livre, a Poliana Monteiro e também a Thaline Neres. A gente fala sobre isso já então em rede para todo o nosso estado, rede João Pessoa e Campina Grande juntas. 9h11. Daqui a pouco, coluna Empreendedorismo com Jorge Lucas Vanderlei. Olá pessoal, tudo bem? Empreender de forma autônoma tem sido a alternativa para a sobrevivência de mais de 25 milhões de brasileiros. E tocar o negócio sozinho possui os seus desafios. Por isso é preciso desenvolver alguns mecanismos no dia a dia para não se perder no meio de tantas responsabilidades. Captar novos clientes, cuidar das finanças, garantir que os clientes recebam o que compraram, entre várias outras coisas. Se o empreendedor não se organizar, fica muito fácil perder o controle e não conseguir a tão desejada autonomia financeira. E hoje tem a coluna Motivação com a psicóloga Moisete Alves. O último mês de 2024 chegou. E com ele, muitas vezes a gente já pensa no último dia do ano, na virada do ano e nas metas que nós temos para 2025. Mas e o que nós fizemos em 2024? Você comemora as suas conquistas ou só está pensando no que ainda vai chegar? Vamos conversar sobre isso nessa segunda-feira. Estreia da psicóloga Moisete Neves na coluna Motivação. Agora são 9h12. Trânsito. Desde cedo, trânsito complicado na BR-230, trechinho ali entre Intermares e o Renascer. Você que está vindo de Cabedelo para João Pessoa, ainda vai encontrar fluxo intenso. Está desde cedo assim, trânsito muito complicado. Começa ali próximo ao condomínio Alamoana, passa pela Mata da Men e segue até o Renascer. Quem está indo para Cabedelo, para Alberça, também vai encontrar trânsito intenso
próximo ali ao Ferreira Costa, passando pelo acesso ao Bessa Shopping e seguindo também até o trecho ali do bairro do Bessa. Com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. O CBN João Pessoa está no ar. Giro de notícias. A gente começa com informações de um incêndio que aconteceu ontem à tarde no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Teve muito tumulto nos corredores, dezenas de pacientes precisaram ser retirados para a área externa da unidade. Alguns, inclusive, foram transferidos para outros hospitais. Quem conta pra gente é o repórter Pedro Hugo. Em imagens publicadas em uma rede social, maqueiros e profissionais da saúde se organizavam para retirar os pacientes das alas do hospital. É possível ver a fumaça saindo de um dos cômodos. Os pacientes foram levados em macas, leitos e cadeiras de rodas para a área externa. Lucas está com a clavícula quebrada e ainda com o acesso no braço, precisou esperar do lado de fora. Tava lá dentro, tava mexendo no celular e chegou o menino, ó, tá pegando fogo. Todo mundo saindo desesperado, carregando todo mundo para fora nas carreiras. Vários pacientes que estavam em estado mais grave precisaram ser transferidos para o Hospital Edson Ramalho e para o Trauminha. A avó de Fernando foi uma delas. Acabaram de remover ela daqui, né? Onde está todo mundo, vocês podem ver uma situação muito ruim para todo mundo. Acho que foi mais um susto que todo mundo teve, que a gente ficou desesperado. Todo mundo saiu correndo, empurrando as pessoas na maca. Ela tá bem? Tá bem, graças a Deus tá bem sim. Logo que a situação foi controlada, a correria recomeçou para colocar os pacientes de volta para o hospital. Primeiro os leitos, depois as macas. De acordo com a direção do hospital, nenhum paciente ficou ferido. A previsão é que o atendimento aqui no Hospital de Trauma seja normalizado ainda nesta segunda-feira. Os pacientes que foram transferidos estão acometidos das mesmas patologias que deram entrada na unidade. É apenas como precaução dessa fumaça, para não inalarem a fumaça, alguns com ventilação mecânica, é que eles foram transferidos. Tá aí informação sobre esse incêndio que aconteceu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa nesse domingo. Daqui a pouco, inclusive, a gente tem uma entrevista com o diretor do hospital, Dr. Laércio Bragante, para atualizar como é que está a situação da unidade. Foi muita fumaça por lá. A gente segue aqui no noticiário porque a gente traz um caso muito grave também de uma criança, um menino de 2 anos, que foi agredido pela própria tia e precisou ser levado para o hospital para cuidar desses ferimentos. Isso aconteceu em Pedras de Fogo e quem traz essas informações para a gente é Antônio Vieira. Olá pessoal, muito bom dia. Olha, uma situação chamou a atenção da polícia em Pedras de Fogo na sexta-feira passada. O que aconteceu? Uma mulher tomava conta do sobrinho de 2 anos durante a noite e de repente a avó dessa criança foi chamada até o local por um outro tio que informou a avó que essa mulher estava gritando dentro de casa, descontrolada. Quando a avó chegou a essa casa, encontrou o menino ferido. O menino foi socorrido, levado ao hospital de Pedras de Fogo e, na sequência, a polícia militar foi chamada e, chegando a essa casa, encontrou a suspeita com sinais de embriaguez. Ela foi presa em flagrante por lesão corporal grave, oferecendo aí riscos à criança. Então, ela foi levada para a delegacia de Alhandra. O menino foi transferido do Hospital de Pedras de Fogo para o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde passou por procedimentos médicos de emergência e foi internado na pediatria, também com cuidados pela neurocirurgia, né, com um quadro clínico estável. Mas, no dia seguinte, ele recebeu, aliás, alta hospitalar. Enquanto isso, a mulher passou por uma audiência de custódia na tarde de sábado, e a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Essas são as informações desse caso que chamou a atenção na cidade de Pedras de Fogo. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Antônio Vieira, pelas informações. A gente segue aqui no noticiário policial. Um casal foi preso na noite do sábado com aproximadamente 100 quilos de maconha dentro de uma casa no centro de João Pessoa. A repórter Zuila Davi tem as informações dessa prisão.
Esse caso aconteceu no último sábado. A Polícia Militar teria recebido uma denúncia dizendo que iria ter uma entrega de uma grande quantidade de droga aqui nessa região central de João Pessoa, próximo à Praça dos Três Poderes. E esse ponto é um local de muita preocupação para a segurança, porque há realmente esse fluxo, né, de tráfico de drogas. Então, a partir dessa denúncia, a Polícia Militar esteve em uma casa que fica aqui próximo, onde foram encontrados duas pessoas, né, um casal, e com eles tinham grande quantidade de maconha. Eram tabletes grandes, quase 100 quilos de maconha. Quem esteve à frente e falou sobre esse caso foi o Coronel Sérgio Fonseca. A gente vem intensificando as ações aqui de repressão ao tráfico, né? Nós recebemos informação de uma entrega de material entorpecente nessa localidade, né? Que as guarnições de pronto vieram para averiguar a situação quando se depararam com duas pessoas numa residência condicionando material dentro dessas caixas. Provavelmente para distribuir posteriormente. A gente também chamou o pessoal do CPCAN, se fez presente, a gente passou o cão em todo o terreno, existe um terreno imenso lá atrás. Provavelmente seria também um dos pontos onde eles iriam acondicionar esse material, que é uma prática, né, guardar em terrenos. Mas a gente trouxe os cães e, como a gente chegou no momento da informação, que a informação chegou, que o informe chegou, não deu tempo eles guardarem, né? A gente pegou o material ainda lá naquela fase que eles chegaram, receberam e estavam guardando, né? Pois é, e a gente espera que com essa apreensão também diminua a questão do tráfico de drogas, que preocupa realmente quem frequenta e acaba até espantando as pessoas de virem aqui para essa região do centro. Nós estamos aqui na praça onde fica o Pavilhão do Chá, que inclusive é um ponto turístico da cidade, deveria ser pelo menos isso, né? Porque é uma região tão bonita que merecia um olhar mais atento das autoridades para fazer com que as pessoas voltem a frequentar esse espaço. Mas diante da quantidade de tráfico de drogas e de outros problemas sociais, a gente observa que realmente o espaço está um pouco abandonado, né? A gente espera então que a partir desses trabalhos sendo realizados, de coibindo o tráfico de drogas e tentando tomar realmente as rédeas desse espaço aqui, eu espero muito, né, que a gente possa mostrar essa praça e outros aqui do centro com mais alegria, né, mostrando assuntos melhores, porque realmente é uma paisagem muito bonita que merece ser vista com outros olhos aqui em João Pessoa. Volto com você. Obrigado, Zuila, pelas informações. É algo realmente absurdo, não é um pouco abandonado, não. O centro histórico de João Pessoa está muito abandonado. A gente lembra que o Pavilhão do Chá foi reformado há um tempo atrás. Alguns comércios funcionaram, restaurantes ali, mas não permanecem, né? Não permaneceram. São muitos os motivos, tem muito tráfico de drogas, tem muita prostituição. O centro histórico precisa, sim, de um olhar mais criterioso dos nossos responsáveis, né? Os governos municipal, também o governo estadual. A gente precisa olhar para o centro histórico com mais cuidado. São 9h21. Na noite de ontem, um homem foi assassinado a tiros no bairro de Várzea Nova, em Santa Rita. A vítima ainda não foi identificada. Moradores da região disseram à polícia que não conhecem esse homem. A delegada Flávia Sade, responsável pela investigação, lá no local, falou sobre esse crime. A vítima não foi identificada. Populares aqui também não reconheceram como morador da localidade. Ele foi atingido por disparo de arma de fogo. E nesse local também a gente chama a atenção pelo número de crianças que compareceram aqui. Então, os moradores aqui de Santa Rita, vamos refletir sobre isso, né? É um local que não é para estar ninguém, quanto menos as crianças. Então, chamou muita atenção da gente, apesar de um isolamento grande, para que a gente possa afastar essas crianças de respirar essa violência. Parte primeiro, é importante demais que os familiares nem as tragam a esse local. Então, a gente pede ajuda da imprensa também para divulgar essa reflexão. Vamos cuidar dessas crianças, desses adolescentes. Agora são 9h22, um outro homicídio foi registrado em Cabedelo. O crime aconteceu por volta das 14h e a vítima foi identificada como Denis da Silva Valadares, de 24 anos. Isso aconteceu ontem. Ele estava numa espécie de vila no centro da cidade quando dois homens chegaram ao local em um carro branco e atiraram 10 vezes. Uma testemunha que estava no local ainda teve seu celular roubado por essa dupla.
A testemunha conta que, ao ouvir os tiros, pensou que o alvo era ele, mas só depois percebeu que um outro homem havia sido executado. Nos dois casos, tanto de Santa Rita quanto esse em Cabedelo, a Polícia Civil ainda não tem informações sobre os autores dos assassinatos. São 9h23, a gente volta a falar sobre o incêndio que aconteceu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Estamos em linha com o Dr. Laércio Bragante, que é diretor do hospital. Dr. Laércio, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Começo te perguntando, o atendimento foi normalizado? Tem alguma área que ainda está isolada? Como é que está a situação nesse momento? A situação está praticamente normalizada, apenas o setor que houve esse princípio de incêndio é que está passando nesse momento por perícia do Corpo de Bombeiros, setor de engenharia da Secretaria de Saúde. Mas o atendimento do hospital continua normal. Ontem à noite mesmo retornamos imediatamente ao atendimento, de forma que ninguém ficou sem atendimento por conta desse lamentável ocorrido. Alguns pacientes precisaram ser transferidos para outros hospitais. Como é que está a situação deles? Eles voltaram para o trauma, continuam nesses locais? Já começaram, hoje de manhã já começamos o retorno deles, avaliando. Nem todos retornarão, porque alguns já estavam em condições de transferência para o Hospital Padre Zé, por exemplo, então eles ficarão lá. Mas todos os outros, que dependem da assistência aqui do hospital, retornarão todos ainda hoje. Foram 43 ao todo. Doutor, o incêndio foi provocado por um curto-circuito em um ar-condicionado. Como é que está a situação desses equipamentos? Como é que está a revisão também desses equipamentos? Lamentamos porque esse ocorrido, né, exatamente há uma semana antes de uma reforma que vamos passar aqui, uma grande reforma interna, onde serão contemplados vários setores e também a rede elétrica, a rede hidráulica, de esgoto, tudo isso está programado para começar daqui mais ou menos uma semana, no máximo 10 dias. A empresa que ganhou o processo licitatório já veio aqui para instalar os seus estantes, mas infelizmente aconteceu uma situação dessa, tão próximo de uma reforma que vamos fazer aqui no hospital. Dr. Laércio Bragante, diretor do Hospital de Trauma de João Pessoa, muito obrigado pela entrevista, um ótimo trabalho para o senhor. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Obrigado. 9h25, mudar de assunto, falar sobre taxa de desemprego no Brasil. Essa taxa caiu para menor patamar em histórica que começou a ser contada, podemos dizer assim, em 2012. Mas e aqui na Paraíba, na capital, João Pessoa, como é que tá? A gente está acompanhando esse ritmo? Herbert Araújo conta pra gente agora. Herbert, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,2% no trimestre que se encerrou no mês de outubro. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que é feita pelo IBGE, né? Essa é a menor taxa de desocupação de toda a série histórica da PNAD. A PNAD começou a existir em 2012. Aqui na Paraíba, os números do estado, eles seguem essa tendência, mas ainda não estão nos mesmos patamares. A gente está ali em 7,8%. Já João Pessoa não está seguindo a tendência. Nesse momento, nós temos uma taxa de desemprego acima de 10% aqui na capital. Agora, em relação a esse recorde positivo, né, essa queda do desemprego no Brasil, a gente conversou com o economista que é do LabMec, né, que é do Laboratório de Economia lá da UFPB, o Cássio Bessarria, que é professor, inclusive, da universidade. Ele fez uma análise desses números a nível de Brasil. O que explica isso é justamente a atividade econômica, né? Quando a atividade econômica está aquecida, e os últimos 2, 3 anos a gente tem percebido aí taxas de crescimento maiores do que as que vinham acontecendo anteriormente, isso acaba influenciando diretamente os indicadores de emprego, né? De forma positiva. Só que há um outro lado que também precisa ser apresentado, é que quando aumenta consumo, né, isso acaba influenciando também outros fatores, como quando mais pessoas passam a demandar mais pelo mesmo produto, isso acaba afetando os preços daquele produto. Então, mais consumo também pode gerar inflação.
esses números locais aqui, que não estão obedecendo, no caso de João Pessoa, não estão obedecendo essa tendência, o Cássio acredita que eles podem ser revertidos nesse último trimestre. Se a gente for olhar para a atividade econômica da Paraíba, nós somos fortemente dependentes do setor de serviços, né? Então, tem aqueles períodos sazonais, períodos em que há uma maior demanda por produtos. Agora a gente vai entrar em um período de alta demanda por produtos, por exemplo, Natal, Ano Novo. Então, isso acaba gerando uma demanda maior por serviço. Então, isso acaba influenciando também a demanda por trabalhadores aqui na nossa região. Então, esse recorte depende muito da região que nós estamos analisando. Aqui nós somos fortemente do setor de serviços. Então, quando o setor de serviços está em queda, muito provavelmente os empregos na Paraíba vão cair também. Então, e que é diferente da expectativa agora para o final do ano. Pois é, nós temos aí, né, uma tendência de acréscimo nessa questão dos serviços e no aproveitamento de mão de obra no fim do ano. Então, por isso, ele tem uma visão otimista em relação a esse último trimestre do ano. Obrigado, Herbert, pelas informações. Até mais. Até. São 9h29. Vamos falar de concursos abertos aqui na Paraíba. 3 editais de concursos públicos e também processos seletivos para o mês de dezembro. São 193 vagas em diferentes áreas. O concurso da Universidade Federal da Paraíba está com 116 vagas abertas para os níveis médio e superior, salários a partir de R$ 2.667 e podem chegar a R$ 4.555 mais R$ 1.000 de auxílio alimentação. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de dezembro no site da organizadora. Já as inscrições para o concurso do INSA vão até o dia 26 de dezembro, o INSA, tá? O edital do concurso oferece 19 vagas para o nível superior, com especialização, mestrado e doutorado. Dessas vagas, 2 são para pessoas com deficiência e 4 para pessoas negras. Os salários ficam entre R$ 9.612 a R$ 14.274. Detalhes desses editais você confere lá no portal G1 Paraíba. Nesse tempinho antes do Repórter CBN, quero conversar com você, ouvinte, que está mandando mensagem pra gente, pessoal comentando lá no chat do YouTube. Acessa lá para nos ver ao vivo e também fazer seus comentários. Matheus Gadelha dizendo bom dia, Caio. Tô aqui ligadinho na melhor rádio que só toca notícia. Eliana Alves, bom dia. Começar o dia ouvindo vocês, o melhor que podemos fazer. Galera top. Obrigado, Eliana. Obrigado, Matheus. Sivaldo também chegando por lá. Bom dia, equipe. Excelente segunda-feira a todos. Coisa boa. Obrigado, viu? Tem o Luiz Brilhante também participando com a gente lá no WhatsApp, que é o 981324088. Reginaldo dizendo, quero parabenizar vocês pelo programa maravilhoso. Obrigado, tá, Reginaldo? Mais um ouvinte aqui, a Lima mandou uns áudios pra gente comentar, já eu escuto e comento, tá? Obrigado pela sua participação. 9h31, voltamos já. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. A Câmara deve começar a votar nesta semana o pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo. Depois da disparada do dólar e da reação negativa do mercado às medidas, economistas prevêem alta da inflação e defendem a intensificação do avanço da taxa básica de juros. Para tentar controlar a elevação dos preços, o Banco Central eleva a Selic. Na avaliação do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária terá de aumentar em pelo menos 0,75 ponto percentual a taxa na reunião marcada para o dia 11 de dezembro. No começo de novembro, o Copom elevou a Selic de 10,75% para 11,25%. É o maior nível desde maio de 2022. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje, a taxa de juros vai encerrar o ano em 11,75%.
Já são 9 semanas de estabilidade. Para 2025, a estimativa da Selic subiu pela terceira vez seguida e passou de 12,25% para 12,63%. A Delegacia da Capitania dos Portos investiga a morte de um passageiro de um cruzeiro da dupla Maiara e Maraísa. A embarcação MSC Civil estava nas proximidades da Ilha do Maia, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A empresa organizadora do passeio, a Promoação, informou que o homem sofreu um mal súbito. Ele estava acompanhado da mulher e da filha. De acordo com a empresa, as equipes médicas do navio foram acionadas e prestaram assistência à família. As cantoras lamentaram a morte. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Estamos de volta para falar sobre política, são 9h34. A partir de agora você nos acompanha na 101.7 FM em João Pessoa, 103.5 em Campina Grande e lá no site cbnparaíba.com.br. Eu sou Caio Ismael, estou aqui em João Pessoa com João Paulo Medeiros e em Campina, Carol Santos e Pedro Pereira. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito bom dia, boa semana. Bom dia, pessoal. Vamos juntos abordar os assuntos da política para toda a Paraíba. Agora são 9h35. Política. A Justiça Eleitoral decidiu liberar 2 das investigadas na Operação Território Livre que ainda estavam em prisão domiciliar, não é isso, João? Isso, Caio. Uma decisão do fim da semana passada, tomada pelo juiz Bruno Teixeira, do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba, e que é mais um desdobramento das outras decisões e de entendimentos que a gente já vem acompanhando e que vem se consolidando no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado. O juiz decidiu revogar as prisões domiciliares de Kaline Neres e de Poliana Monteiro. As duas eram apontadas, ou são apontadas pela Polícia Federal, como espécie de elo entre a facção que tentaria ou estaria tentando interferir no processo eleitoral aqui em João Pessoa e agentes públicos que também são investigados nesse caso. Operação Território Livre, que apura um suposto aliciamento violento de eleitores aqui na capital durante as eleições deste ano. E a base dessa decisão de Bruno Teixeira foi de que o processo eleitoral já foi concluído, já terminou, e não haveria mais necessidade ou motivo para a manutenção de Poliana Monteiro e de Kaline Neres em prisão domiciliar. Ele ainda impôs algumas medidas cautelares a serem cumpridas por elas duas, como, por exemplo, a proibição de contato com outros investigados e de acesso a algumas comunidades. Essa tese, né, de que o fim do processo eleitoral aqui em João Pessoa retiraria essa necessidade de manutenção tanto das prisões da Operação Território Livre como também das cautelares, já se consolidou há um tempo já no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado. E aí, essa decisão de agora com relação a Kaline e a Poliana é apenas uma extensão, né, daquilo que já foi, inclusive, debatido e decidido junto ao TRE. Claro que cada caso é um caso, tem as suas particularidades, mas, no geral,
está pacificado já de que o fim do processo eleitoral é uma razão, um motivo suficiente para a retirada dessas cautelares. No caso de Dinho, isso aconteceu, no caso de Lauremílio Lucena também, e da vereadora Raíssa Lacerda, a ex-vereadora Raíssa Lacerda. Agora, também se repete com Poliana e com Kaline Neres, que eram consideradas articuladoras desse suposto esquema. E do ponto de vista até da lógica, é evidente que parece razoável que essa decisão seja tomada agora, porque se os agentes públicos, que em tese seriam os maiores beneficiados desse processo, desse esquema de aliciamento violento de eleitores, já tiveram esse direito ou da revogação da prisão ou da revogação das cautelares concedido, não faz sentido manter medidas mais duras com relação àquelas pessoas que participaram da articulação do esquema, porque no fim das contas foi um esquema, de acordo com as investigações da Polícia Federal, para beneficiar candidaturas que estavam na disputa do processo eleitoral deste ano. E aí, com isso, essa decisão de Bruno Teixeira segue esse entendimento, essa avaliação que está sendo feita junto ao TRE. Muito embora a juíza da 64ª Zona Eleitoral, a Maria de Lúcia Ramalho, tenha indeferido esse pedido de revogação das domiciliares lá atrás. Ela disse que indeferiu, na decisão ela afirmou que indeferia, porque a Kaline Neres e a Poliana teria relações diretas com esse grupo ligado ao tráfico de drogas. Mas isso não foi suficiente aí para manter as duas em prisão domiciliar, e Bruno Teixeira acabou utilizando esse argumento, essa tese que tem prevalecido lá no TRE, de que com o fim do processo eleitoral não faz mais sentido a manutenção dessas medidas. E elas, claro, vão continuar respondendo aos devidos processos com direito de defesa, e a gente vai seguir acompanhando isso por aqui. São 9h39, vamos para Campina porque as articulações para o próximo ano já começaram, né, Carol? Já sim, viu, Caio? E por aqui, o prefeito Bruno Cunha Lima, inclusive, deve reunir vereadores eleitos em outubro, né, Pedro? O que é que vai ser discutido aí nessa reunião, então? Exatamente, Carol. E vai ser um café da manhã, viu? Um coffee break, como chamam os ingleses, para os vereadores eleitos na eleição do último dia 6 de outubro aqui na Rainha da Borborema. Não apenas os que compõem hoje a bancada de situação ao prefeito Bruno, na verdade os que vão compor no próximo mandato, na próxima legislatura, a base do prefeito Bruno Cunha Lima, como também os vereadores da bancada oposicionista. Um equilíbrio muito grande, vale lembrar, 12 vereadores eleitos compõem a base de Bruno, outros 11 compõem a base do governo do estado. E essa reunião que deve acontecer, por assim dizer, Carol, é uma alternativa válida para tentar buscar estreitar as relações com o Legislativo campinense. Vale lembrar que no último ano, principalmente, quando houve a cassação de 4 vereadores e a entrada de outros 4 nomes, e aí a composição na Câmara, na casa de Félix Araújo, mudou a desfavor de Bruno, Bruno passou a ter muita dificuldade de gerir a cidade por conta da oposição na casa e até por conta também de uma relação muito atribulada, muito ruidosa entre os poderes. Para já tentar começar a próxima legislatura e o seu segundo mandato com um pouco mais de tranquilidade nesse aspecto, Bruno deve convocar essa reunião, esse café, fornecer esse café para os vereadores e com isso tentar até mesmo, quem sabe, uma unidade, um consenso no nome que vai presidir a Câmara dos Vereadores de Campina Grande no próximo biênio. Esse anúncio foi feito no fim da última semana, na inauguração das luzes de Natal da STTP aqui em Campina Grande. A gente escutou um trecho do que disse Bruno Cunha Lima sobre esse assunto. Isso tudo vai depender de uma conversa com a Câmara Municipal. Se eu não for a Brasília na semana que vem, eu devo chamar tanto a atual composição da Câmara quanto a próxima composição da Câmara para um momento nós nos encontrarmos, tomarmos um café ali para conversar, para apresentar as prioridades para esse próximo ano, para esses próximos 4 anos
e também chamar a Câmara para fazer parte desse processo. Esse é o resultado desse esforço, não é o esforço de uma pessoa só e nem de um lado só. Tem que ter a contribuição do Executivo, tem que ter a contribuição do Legislativo e, óbvio, da cidade de um modo geral. Então, independentemente de lado A, de B, de ser situação, de ser oposição, a gente vai levar esse diálogo aí também para os vereadores todos, tanto os da atual composição da Câmara, quanto aqueles que farão parte da Câmara a partir de janeiro agora de 2020. Tá aí, portanto, um trecho dessa fala de Bruno. Carol, nessa fala também, nesse momento também, ele falou sobre a reunião que teve no fim da última semana com o deputado federal Romero Rodrigues, em que algumas parcerias devem ser anunciadas para Campina Grande, algumas prioridades da sua gestão também, mas o ponto mais importante foi esse encontro que deve ser promovido entre Bruno e os vereadores, tanto os que hoje compõem a legislatura e os que irão compor no próximo ano também. Sobre as eleições na Câmara Municipal, é uma prioridade do prefeito que o próximo presidente, assim como foi até grande parte desse atual mandato, saia da sua base. Ele vê isso como uma estratégia muito válida, até para garantir um pouco mais de governança e um pouco mais de representatividade também dentro do parlamento. Dentro da base de Bruno, pelo menos 4 nomes estão postos, como o João Paulo disse aqui na última sexta-feira: Fabiana Gomes, Carol Gomes, Alexandre do Sindicato e Saulo Germano. E aí, no fim de semana, Saulo Germano foi o primeiro a, de fato, se colocar como candidato à presidência da casa. Do outro lado, da bancada de oposição, Johnny, que tornou-se uma liderança natural pelo desempenho nas urnas, falou em entrevista recente que está aberta ao diálogo, sua base está aberta ao diálogo, mas tem uma única objeção, que é o nome de Alexandre do Sindicato, vereador do União Brasil, que faz, inegavelmente, uma oposição muito ferrenha à base do governador João Azevedo dentro do parlamento da cidade. Obviamente, essa reunião que deve acontecer de Bruno com os vereadores deve pautar quem deve ser o nome, que deve ser um consenso entre os parlamentares, assim como reuniões do lado contrário também, da oposição, com representantes da bancada de Bruno, devem acontecer para entrar-se em uma consonância. Vale lembrar que na última eleição que teve, Carol, para os 2 biênios, foi em 2021, foi uma eleição que inclusive antecipou a eleição, o pleito do biênio, do segundo biênio, e houve um consenso na Câmara. E é isso que se espera que aconteça desta vez também. Naquele momento, Marinaldo Cardoso foi eleito para um primeiro mandato, Sargento Neto seria o segundo presidente, mas Neto ganhou a eleição para deputado, e aí Marinaldo ficou os 4 anos à frente do poder legislativo da cidade. Mas capítulos dessa novela certamente vão acontecer muito em breve, e a gente vai acompanhar tudo, tanto aqui na CBN, como também no blog Pleno Poder. Laerte Cerqueira chegou pelo estúdio lá de João Pessoa e também quer comentar sobre essa composição e essa movimentação aqui em Campina, né, Laerte? Oi, Pedro, Carol, bom dia a toda a Campina. Carol, é o seguinte, Bruno não pode errar não, né? Já errou no primeiro mandato, já sabe como é governar sem a Câmara e tem 2 passos importantes. Primeiro, ter a presidência, ponto. Segundo, ter a maioria absoluta, ponto. Sem fazer esses 2 movimentos, vai ter dificuldade no segundo mandato, é assim. E não há demérito nenhum em sentar para negociar de maneira republicana esses apoios. Precisa fazer isso, precisa gastar tempo, sola, lábia, conversa. Tem que aprender com os erros do passado. Tem que aprender, não pode deixar que as coisas se resolvam naturalmente, organicamente, e que um secretário vai resolver. Não, ele pessoalmente, Caio, precisa ir de porta em porta, de gabinete em gabinete. Ele precisa fazer as articulações. Ele já viu como é governar sem a maioria. E agora, num outro cenário, Pedro, com uma oposição que está muito ativa, porque pelo menos o que eu recebo de Johnny por dia de material de oposição é gigante. Eu nunca recebi tanto conteúdo. A gente nunca viu tanto conteúdo de oposição ao prefeito Bruno. Então, mais do que nunca agora, é preciso, de fato, pegar a sola de sapato e gastar. Gastar a lábia, né? Gastar a lábia, ir atrás. E tem que ter as 2 coisas. Tem que ter a presidência da Câmara fiel nos 2 biênios e tem que ter a maioria e negociar para isso. É claro, vai ter resistência da oposição e é direito. E é bom que tenha oposição. É bom que tenha uma oposição forte para não acontecer o que acontece aqui na Assembleia Legislativa, em que o governo faz o que quer. E na Câmara também, né? E na Câmara de João Pessoa, por exemplo, que é a oposição... A sorte é que são opositores que são bem barulhentos. Carlão,
Marcos Henriques, né? Marcos Henriques é extremamente competente, é bem barulhento consegue fazer barulho. Mas não dá, ele já errou, João. Vou repetir, já errou no primeiro mandato. Imagine aí você não ter a maioria agora com essa história da AGE, com a oposição mais forte tentando, sei lá, protocolar um impeachment. A maioria ele já tem, né? Na verdade, a maioria ele já tem, porque o resultado... Mas a maioria é grande. Com um a mais... Um a mais é muito pouco, João. Tem que ter uns 5, 6. O que se comenta aí, às vezes eu conversando com algumas pessoas de Campina Grande, que acompanham mais de perto a política, que se comenta nos bastidores, Laércio, que essa maioria já foi inclusive ampliada, ou pelo menos tacitamente já foi inclusive ampliada, porque alguns vereadores que foram eleitos pela oposição já estão ali fazendo aquele corpo mole, esperando como será. Por isso que vai ter esse café, né, Pedro? Então, assim, essa história do café, de alguma maneira, já indica muito a mudança de postura do prefeito Bruno Cunha Lima para reconhecer que precisa melhorar a sua articulação política, precisa melhorar a sua relação não apenas com a Câmara, mas com os demais atores políticos envolvidos, porque o que nós tivemos no primeiro mandato foi, além dessa questão da Câmara, que foi sempre um motivo de crítica por parte, inclusive, de aliados, muitas críticas também e que acabaram resultando em quase um rompimento com o ex-prefeito Romero Rodrigues, dentro da base. Por conta justamente dessa falta de articulação, de diálogo, de presença, enfim, essas coisas que às vezes a gente acaba imaginando que podem estar ultrapassadas na política, mas que não estão. Que a política João, também é isso. Na história recente, eu lembro de 2 momentos muito difíceis de executivos que não tinham a base. Ricardo Coutinho no primeiro mandato, 2010 e 2014, que dava pena, só tinha 6. Como ele estava fazendo um governo que tinha muitas obras para entregar e houve uma articulação no segundo turno com o Maranhão indo para Ricardo, ele conseguiu vencer a eleição e ir para o segundo mandato, no tranco. Mas virou o primeiro mandato para o segundo com 6 deputados na base. Porque ele achou que podia governar sem... Na época, inclusive, disse o seguinte, na época ele falou algo do tipo de comprar deputado com 300 mil reais, foi o maior estardalhaço na época. No final das contas, ele precisou encontrar uma maneira de negociar, e a gente espera que não tenha sido com a compra de ninguém, com 300 mil reais, mas que deve ter se articulado para conseguir a maioria, como conseguiu depois no segundo mandato. No caso de Bruno, a mesma coisa, né? Penou muito. Precisa, para aprovação de projetos, para discutir os projetos, para não atrasar, por exemplo, projetos de suplementação, ele precisa da base. No fim agora do mandato, na outra entrevista que veio conceder aqui na CBN, depois da entrevista a gente conversando, ele mesmo disse que naquele momento havia cerca de 20 projetos de suplementações que estavam esperando ainda a aprovação na Câmara, o que é terrível para a cidade. Não é somente para o executivo, para a gestão, nem para a oposição. É para a cidade em si, você termina atrasando e dificultando o andamento das coisas. E repito, a oposição forte também é importante para questionar essa suplementação. Mas só não pode travar. Mas não pode travar, né? Pedro. Não, Caio, era só para complementar essa situação que João citou aí, dessa tentativa de ampliação da base de Bruno na Câmara. A gente, conversando aqui com algumas pessoas ligadas à casa de Félix Araújo de Campina Grande, algumas informações dão conta que logo após a reeleição, isso é informação do bastidor, obviamente, logo após a reeleição de Bruno, alguns vereadores que foram eleitos pela bancada de oposição já teriam ligado, já teriam sinalizado a abertura para tomar um café com o prefeito, que deve, claro, representar um aumento nessa bancada de maioria, né? Bruno, como a gente já falou, perdeu a maioria da Câmara logo ali na reta final do seu mandato, teve muita dificuldade, como o João Paulo falou, na questão de suplementação e na votação de projetos importantes, como a questão dos empréstimos, que necessita de mais votos do que a bancada tinha naquele momento. Então, a expectativa é essa, de que esse número de 12 vereadores mude, talvez já na primeira semana da posse da nova legislatura no ano que vem, o que mostra, o que deve mostrar que Bruno deve ter aprendido um pouco com os erros que cometeu nessa questão, nessa quebra de braço que teve com a Câmara dos Vereadores no ano passado.
9h52, a gente vai para o intervalo então, na volta a gente vai seguir falando sobre a composição nas câmaras municipais, porque depois da eleição surgiram aí algumas ações na justiça e aí o cenário em algumas câmaras pode mudar. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouco, logo depois do intervalo, não sai daí não. CBN, a rádio que toca notícias. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022-3150. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis, para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento, atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção e lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa, lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, das 9h30 às 12h30, Paratibe, João Pessoa, nos seguintes endereços: Ruas Alaide Batista de Azevedo, Antônio Marques de Souza, Carlos Antônio dos Santos, Cássia, da Cacheta, da Garça Branca Pequena, do Urucum, Francisco do Nascimento, IP Amarelo, João Amaro de Brito, José Luiz de Albuquerque, Pinheiro do Paraná, Rafael Antônio dos Santos, Rita Alves da Costa, Rodrigues da Silva, Cibipiruna, Vitorina Andrade de Araújo. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Estamos de volta. Passou a eleição e aos poucos, né, João, vão surgindo ações na justiça que podem, inclusive, alterar a composição dos eleitos para as câmaras municipais, né? Olha, Carol, de 2020 para 2024, nós tivemos 105 vereadores que perderam os mandatos aqui na Paraíba por conta de fraude na cota de gênero. Muito grande esse número, João. Muito elevado o número, 105. Isso, em muitas situações, o cidadão não era nem o autor, o participante direto da fraude, mas acabava tendo o mandato cassado também, porque a legislação estabelece que os votos do partido que comete fraude na cota de gênero, os votos são anulados. E aí, com a anulação, você tem a retotalização dos votos e, por consequência, também a cassação dos mandatos que foram conquistados, né, dos eleitos por aquela legenda. Bem, felizmente, agora em 2024, nós aparentemente não temos um número tão elevado de ações, de processos ou de denúncias desse tipo. Até porque houve uma campanha muito massificada, tanto do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba, como do Ministério Público Eleitoral, nesse sentido, para alertar partidos e candidaturas sobre a fraude, sobre o cumprimento da lei que estabelece os 30% de cota de gênero que estão previstos lá na legislação eleitoral. Só que
Aqui em João Pessoa, nós temos 3 ações já que começam a tramitar no Judiciário Eleitoral. Primeiro, uma delas é promovida por uma candidata do Partido Mobiliza, que questiona o MDB por supostamente ter burlado a legislação nesse aspecto. Uma outra foi também apresentada pelo PDT e que questiona o PSD aqui da capital. É uma candidata do PDT que questiona o PSD aqui da capital por também ter supostamente descumprido essa cota de gênero nas eleições deste ano. As duas ações, essas duas, são muito semelhantes. Elas dizem o seguinte: no caso da ação do Mobiliza, diz que o MDB aqui em João Pessoa apresentou 30 candidaturas ao Legislativo, sendo 9 delas de mulheres. E no decorrer da eleição, da campanha, uma dessas candidatas desistiu e não foi substituída. Ou seja, de acordo com o entendimento do partido, houve o descumprimento porque no fim do processo você não tinha o percentual de 30% lá obedecido de homens e mulheres. Já a ação do PDT que questiona também o PSD diz praticamente a mesma coisa, só que no caso do PSD a candidatura feminina acabou tendo registro indeferido e não teria sido substituída. E há uma terceira ação também do PDT que questiona uma suposta fraude na cota de gênero cometida pelo PL aqui de João Pessoa, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, essa terceira ação, ela questiona justamente as votações que foram obtidas por algumas candidaturas do PL, de mulheres, que teriam sido inexpressivas, de acordo com o entendimento do PDT. São 3 ações que ainda irão tramitar, claro, no Judiciário, que, se forem julgadas procedentes, podem provocar mudanças significativas na Câmara Municipal aqui de João Pessoa. Por quê? Porque o PL elegeu 3 vereadores, Carlão do Bem, Fábio Lopes e Durval Ferreira. O MDB elegeu 1 vereador, que foi o Milanês Neto, e o PSD elegeu 2, inclusive o presidente da casa, o vereador Dinho, e também o Guga Jampa. Então, são 6 parlamentares que podem ser, caso essas ações prossigam e sejam julgadas procedentes, podem ser atingidos por essa regra. Em Campina Grande, na atual legislatura, nós tivemos isso. Inclusive, estávamos falando agorinha sobre a mudança na composição da Câmara de Vereadores que aconteceu a partir de uma decisão da Justiça Eleitoral que reconheceu a fraude na cota de gênero de alguns dos partidos e cassou os mandatos de 4 vereadores. Então, é uma regra que precisa ser cumprida pelas legendas, sobretudo para, além da questão do cumprimento em si, mas para você propiciar uma maior participação de mulheres na política. O objetivo da regra é justamente esse, propiciar uma participação efetiva. Candidaturas que cheguem competitivas, que possam brigar por cadeiras nos parlamentos. Então, essas 3 ações começam a tramitar. Evidentemente, os partidos negam esse tipo de irregularidade e dizem que não cometeram, que não praticaram essa suposta fraude na cota de gênero. Lembrando que uma súmula recente do Tribunal Superior Eleitoral, justamente por conta do grande número de ações dessa natureza de 2020 para cá, ela fixa alguns dos elementos que são responsáveis pelo reconhecimento dessas fraudes, que são a votação zerada ou inexpressiva, prestação de contas zerada ou também a ausência de atos efetivos de campanha. Um ou mais de um elemento desses, sendo configurado nessas ações, já pode ser responsável aí pelo reconhecimento dessas fraudes e, por consequência, pela cassação dos mandatos. Agora são 10h01, a gente desfaz nossa rede. Carol, Pedro, um abraço para vocês, até amanhã. Abraço, até amanhã. A gente volta já depois do intervalo. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024.
A projeção de crescimento da economia brasileira para 2024 subiu de 3,17% para 3,22%. É a segunda alta seguida da estimativa. Para 2025, a expectativa de avanço do PIB permaneceu em 1,95%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A Marinha divulgou um vídeo em que rebate a ideia de que os militares têm privilégios. A iniciativa foi tomada no momento em que o governo propõe alterações na previdência da categoria para conter despesas públicas. No material da Marinha, militares tentam controlar o navio que está afundando, enquanto civis curtem situações de lazer. O governo de Minas Gerais pediu à Justiça que reveja uma decisão da CBF e permita apenas a presença da torcida do Cruzeiro no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira. A Confederação Brasileira de Futebol mandou fechar os portões do estádio para evitar confusões depois de um incidente em São Paulo entre torcedores das duas equipes. No fim de outubro, uma emboscada de integrantes de organizadas dos dois times terminou com a morte de um cruzeirense. Pelo menos 25 pessoas foram mortas no noroeste da Síria em ataques aéreos do governo do país e da Rússia. Os alvos eram rebeldes que controlam Idlib. O presidente Bashar al-Assad prometeu esmagar os insurgentes que invadirem Alepo, uma das maiores cidades sírias. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Grupo Conserpa Engé chega aos 53 anos, com muita história para contar. O grupo ficou maior, ocupando novos e maiores espaços em João Pessoa, investindo em hotelaria e chegando a Patos e a Bananeiras, onde lançou o Alteza Condor Resort e Fazenda Alteza, um empreendimento de alto padrão. Para saber mais e conhecer os seus empreendimentos, acesse o site da Conserpa Engé, a construtora que o mundo todo conhece. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. De volta com o CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Quero agradecer você que está sintonizado com a gente, coladinho aqui durante toda a manhã até a hora do almoço. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda e obrigado por nos colocar aí na sua rotina. Enquanto você está aí no carro, em casa, no trabalho, ouvindo notícia aqui da nossa região. Quero deixar um abraço para o André Luiz, que participou aqui com a gente, o Vando também... tá aqui, eu acho que é de Tibiri que ele tá falando, mandando um abraço pra gente. Quem mais? O Bruno. Bruno falou o seguinte: bom dia, Caio, faça um apelo aí pra prefeitura que intensifique a fiscalização no Parque da Lagoa. Como se não bastasse a permanência dos parques de diversão e vários ambulantes no local, flagrei vários carros estacionados nas áreas de grama do parque. Um absurdo. O fato flagrado foi próximo aos banheiros, isso sem que houvesse ação da guarda, CEMOB e até de funcionários da administração do parque. Será que vamos deixar a Lagoa retroceder ao que era antes das intervenções feitas? Tá aí o Bruno, atenção Prefeitura de João Pessoa, a Guarda Municipal também é para isso, né? Eu lembro que assim que o parque foi entregue, né, a presença da Guarda Municipal era muito grande lá para evitar a pichação, né, para guardar aquele patrimônio que é justamente a função da Guarda Municipal e deve acontecer também em outras áreas como o Centro Histórico. Mas me parece que isso não tem acontecido com tanta frequência porque as pessoas têm reclamado mesmo.
Então, se tem carro estacionado em Gramado nos fins de semana, é porque não tem ninguém por lá, né? Não tem fiscalização, não tem CEMOB. Então, atenção, Prefeitura de João Pessoa, pedido aí do nosso ouvinte para zelar mais por esse espaço que é público, espaço que todos têm usado tanto. Tem aqui nosso ouvinte também participando, o Wellington, né? Ele disse: uma ação já está no forno por conta de não respeito da cota de gênero no município da região metropolitana de João Pessoa. Só não vou contar o nome do município. Pois conte aí, Wellington, pra gente acompanhar. Porém, com certeza você vai ficar sabendo aqui na CBN que a gente acompanha tudo isso muito de perto. 981324088 é o nosso WhatsApp para você participar, mandar mensagem sempre que quiser. A gente segue falando de política, né? João Paulo Medeiros está por aqui, porque vocês devem lembrar, né? Aquela ação no Supremo Tribunal Federal para barrar ou para anular as votações antecipadas das mesas diretoras nas assembleias. Tinha inclusive uma ação relacionada aqui à Paraíba e me parece, né, João, que o presidente, o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, decidiu enterrar de vez essa ação aqui na Paraíba. Cara, sepultou porque não recebeu essa ação que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, não tomou conhecimento com base no fato de o objeto ter sido perdido. E aí, como esse objeto foi perdido, né? Porque a Assembleia simplesmente fez uma manobra, alterou o regimento interno da Casa semanas atrás e na última terça-feira realizou uma eleição e nessa eleição já elegeu o atual presidente Adriano Galdino para o próximo biênio, 2025 e 2026. Então, aquela antecipação que aconteceu no início do ano passado e que havia sido questionada nessa ação pela Procuradoria-Geral da República, ela já não existe mais por conta dessa nova eleição que foi feita na terça-feira passada lá na Assembleia. Dentro do prazo, né? Que era a partir de outubro, se não me engano, antes da legislatura. Né? Então, esse entendimento novo do Supremo Tribunal Federal, que vem se consolidando a partir de decisões que suspenderam as antecipações em outras assembleias, ele diz que a eleição para o segundo biênio ela precisa acontecer de outubro em diante, outubro do ano que antecede o início do segundo biênio em diante. Foi o que fez a Assembleia Legislativa, modificando o seu regimento interno e promovendo essa nova disputa, que não teve disputa, na verdade, foi uma eleição de chapa única protocolar, consolidando o nome de Adriano Galdino para a presidência por mais 2 anos. O fato, Adriano conseguiu com essa manobra, ou com essa iniciativa de antecipar-se e de não esperar pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ter o seu apoio mantido ali junto aos deputados e, por consequência, assegurar de uma vez por todas, sem riscos agora, a sua permanência na presidência por mais 2 anos, completando um ciclo de 8 anos no comando da casa, né? Então, essa decisão de Toffoli apenas ela considera justamente que aquilo que estava sendo questionado pela Procuradoria já não existe mais por conta da manobra que foi feita pela Assembleia, ela reelegendo mais uma vez Adriano Galdino como presidente para 2025 e 2026. E esse é um tema que vai impactar também, agora no início do próximo ano, nas eleições das mesas diretoras das câmaras municipais, porque havia uma prática de antecipação também nas câmaras. No início da legislatura se votava o biênio inicial e o segundo biênio já numa mesma sessão. Agora não mais. Os vereadores vão eleger o próximo biênio, 2025 e 2026, e deverão deixar o segundo biênio para o fim de 2025, de 2026, quando nós teremos, assim, o término do primeiro biênio para o início do segundo. João, vamos falar do PT? Vamos lá. O PT, a Executiva Estadual, publicou uma resolução na última sexta-feira, avaliando o cenário das eleições deste ano aqui na Paraíba, fez uma avaliação positiva do cenário, disse que conseguiu manter o partido comandando a prefeitura do município de Picuí, lá no Curimataú do estado,
e também conseguiu ampliar o número de vereadores, saltando de 17 eleitos em 2020 para 43 eleitos agora nas eleições deste ano. Porém, todavia, a resolução faz uma ressalva com relação a algumas candidaturas que foram apresentadas aqui no estado e que, de acordo com a avaliação que foi feita, não representariam projetos mais pessoais. E cita o caso aqui de João Pessoa, onde o PT, depois de um longo impasse interno, decidiu ter candidatura própria, através de uma decisão da Executiva Nacional, sobretudo, com o ex-prefeito Luciano Cartacho. A resolução meio que, nas entrelinhas, faz uma crítica a essa posição do partido em ter mantido uma candidatura própria, quando, na avaliação da Executiva Estadual, o cenário mais apropriado seria uma composição com outras forças da centro-esquerda, em linhas gerais, uma composição com o prefeito Cícero Lucena. E, detalhe, além da avaliação das eleições deste ano, o PT se projeta ou sinaliza para 2026. Diz que quer um espaço na chapa majoritária. E aí você lendo todo o documento, você entende que é um espaço na chapa majoritária do governador João Azevedo, né, que possivelmente deixará o governo para a disputa do Senado Federal em 2026, ou não, né? Mas que deve ser... Tem sinalizado para isso, né? Tem sinalizado para isso, mas pode não deixar. Mas é a figura que vai, pelo menos dentro da base, né? Nessa chapa que será montada dentro da base, vai conduzir esse processo. Bem, avaliando a avaliação que foi feita pelo PT, Caio, eu vejo que poderia ter sido bem melhor o cenário para o Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba. Aquilo que eu disse já há algum tempo aqui e costumo repetir sempre. O PT é um grande partido a nível nacional, né? E que, apesar de enfrentar algumas dificuldades aqui no Nordeste, em alguns estados, para se consolidar, mas precisa fazer com que esse peso nacional possa significar também a ocupação de mais espaços aqui na Paraíba, porque, do contrário, o partido vai continuar sendo coadjuvante, e sendo coadjuvante, inclusive, para buscar um espaço em 2026, não será fácil. Não será fácil, porque você tem outros partidos e outros nomes aí que já estão nessa briga dos bastidores para a chapa de 2026 há muito tempo. Você tem o Republicanos de Hugo Mota, que é muito forte, de Adriano Galdino. Você tem o PP de Aguinaldo Ribeiro e de Lucas Ribeiro. Você tem o PSD de Daniela Ribeiro, né, que fazem parte ali do mesmo agrupamento. Você tem o próprio PSB de João Azevedo, que não quer certamente deixar de ter também o seu espaço assegurado na chapa majoritária. Enfim, agora o PT também surge como um desses partidos que vai buscar esse espaço, mas o resultado das eleições deste ano não foi tão promissor assim para o partido, e até difícil você imaginar quem estaria numa eventual chapa de João Azevedo em 2026, porque Ricardo Coutinho certamente não estará, né? Até para suas divergências com o grupo de João Azevedo. Luciano Cartacho saiu enfraquecido do processo eleitoral aqui em João Pessoa. Então, quem tem capital político para estar nessa chapa? É uma pergunta a ser feita e que, evidentemente, ao longo desses próximos 2 anos, deverá ser respondida aí pelo próprio encaminhamento do processo que acontecerá. É o PT já cobrando o apoio, mesmo que indireto, à chapa de Cícero Lucena, que tinha apoio do governador João Azevedo, né? São todas articulações que começam bem antes, começam anos antes, e a gente vai acompanhar com certeza aqui na CBN. São 10h16, mais uma pausa rápida, a gente volta com o Giro de Notícias. Fica por aqui. CBN, a rádio que toca notícia. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora o seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. Leite em pó, Tiguinho é muito bom.
É gostoso de verdade. Que delícia! Um bolo, pão, café quentinho, leite Tiguinho. É saboroso, nutritivo, é qualidade. Leite Tiguinho todo mundo já conhece. É feito com amor e carinho. Leite Tiguinho. Leite Tiguinho. Sabor e saúde para a sua família. Leite Tiguinho. Concept João Pessoa. Conheça o novo empreendimento da Moura do B, no Miramar. São 27 pavimentos e múltiplas opções de escolha. Estúdios e suítes de 21 a 49 metros quadrados, com lazer completo e comodidades. É a modernidade e praticidade que você procura para morar ou investir. Ligue 3142-1915 e saiba mais. Concept João Pessoa. A evolução da praticidade no lugar certo. Registro de incorporação sobre o R6 154443 da matrícula número 154443 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de João Pessoa, Paraíba. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial. Um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. CBN João Pessoa. 10h18. Giro de notícias. Moradores de Cabedelo denunciam a retirada de vários coqueiros da orla de Intermares. Vídeos na internet, inclusive, mostram diversos troncos espalhados pela areia. Esse fato causou uma revolta em muitos moradores da cidade e Karine Tenório tem as informações. Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes da CBN João Pessoa. A nossa equipe esteve pela manhã no local onde está acontecendo uma obra na orla de Intermares, em Cabedelo. Essa é uma obra muito importante de reurbanização daquela área da cidade para que possa receber turistas com mais qualidade. Isso já para o próximo verão. E aí, durante o fim de semana, repercutiu muito a notícia de que a prefeitura teria mandado cortar vários coqueiros no local onde a obra está acontecendo. Os moradores de Intermares não gostaram nada disso, até mesmo porque essas árvores ajudam a trazer mais sombra, deixa a paisagem mais bonita, é também a moradia de muitos passarinhos ali da região e os moradores ficaram sem entender o porquê que esses coqueiros foram cortados. E aí a nossa equipe esteve no local. Nós constatamos que, de fato, vários troncos estão nessa área e fica aí o espaço aberto para que a Prefeitura de Cabedelo possa se pronunciar. A cena é triste, viu, Caio? Como jornalista, como cidadã, a gente fica realmente sem entender, porque a impressão que a gente tem era que essas árvores não estavam atrapalhando em nada o local, a obra, ou até mesmo que a obra poderia se adaptar à presença dessas árvores, ou de repente que essas árvores poderiam ser transplantadas para um outro local. Enfim, é muito importante o pronunciamento da Prefeitura de Cabedelo, até pela repercussão dessa notícia durante o fim de semana nas redes sociais. Volto com você. Obrigado, Karine, pelas informações e também por essa reflexão. Eu sou um frequentador fiel da Praia de Intermares, amo aquele espaço que é muito natural ainda. A Prefeitura está fazendo uma obra de revitalização, podemos dizer assim, de urbanização, que é muito bem-vinda, tem melhorado muito aquele espaço, não só em Intermares, como em toda a orla de Cabedelo. A gente, aplaude quando obras bem feitas e obras que ajudam a população são feitas, mas temos que ter uma resposta da Prefeitura. Por que esses coqueiros foram retirados? Não dava para adaptar a obra, Obras em grandes cidades e cidades que pensam no meio ambiente, pensam no futuro, se adaptam à natureza. Precisava retirar coqueiros que demoram tanto para crescer, que ajudam ali na paisagem, que dão sombra, como a própria Karine disse? É uma resposta que a Prefeitura de Cabedelo pode nos dar. Espaço aberto aqui para essas explicações. São 10h21. Foi sancionada pelo presidente Lula a lei que cria cadastro de pedófilos e predadores sexuais.
Quem vai explicar para a gente a importância dessa lei, como é que ela vai funcionar, é Herbert Araújo, que conversou com um especialista, não é isso, Herbert? Exatamente, Caio. Essa lei foi sancionada pelo presidente na semana passada e o cadastro se chama Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, mas, na verdade, o registro também vai incluir outros crimes sexuais. Quem explica para a gente é o advogado Arthur Asfora. Crimes de estupro, estupro de vulnerável, registro não autorizado da intimidade sexual, manutenção de casa de prostituição, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, rufianismo, né, que é a cafetinagem, e a mediação para servir a lascívia de outra pessoa. São crimes de cunho sexual previstos no nosso Código Penal e que terão essas informações liberadas. A partir da condenação já em primeira instância, poderão ser incluídos neste cadastro. Traz também a lei uma ressalva de que, por decisão motivada do juiz, pode ser mantido o sigilo dessas informações ainda, mas a regra será a divulgação, uma simples consulta através do nome completo e ao número do CPF do cidadão já poderá indicar se ele foi condenado já em primeiro grau pela prática de qualquer um desses crimes. O presidente vetou um trecho que permitia que essas informações elas ficassem disponíveis por 10 anos depois do cumprimento da pena. Então, o que o texto prevê agora é que quando o réu terminar de cumprir integralmente essa pena, esse nome ele vai ser retirado automaticamente. Aí tem uma outra questão. A pessoa entra no cadastro a partir do momento em que houve uma condenação na primeira instância. O que é que ocorre se essa decisão ela for modificada, por exemplo, num tribunal de justiça? A lei também traz essa previsão de que, em caso de reforma dessa sentença de primeiro grau, caso o Tribunal de Justiça, a segunda instância ou Superior Tribunal de Justiça venha reformar essa sentença condenatória, absolvendo o acusado, o nome dele será retirado dessa lista. É uma questão que vai trazer um pouco de críticas, né, com relação às garantias constitucionais dos acusados, porque vai de encontro ali ao princípio constitucional da presunção de inocência, em que, em tese, só se deveria ser considerado culpado após o trânsito em julgado de uma ação penal condenatória. De toda forma, o juiz da infância e juventude aqui de João Pessoa, Adailton Lacer, ele acredita que a lei vai ajudar a prevenir crimes. Você vai contratar um professor para lidar com crianças. Então você consulta o cadastro e vê que ali tem um professor que já foi condenado por estupro de vulnerável. Então eu acho que essa lei, de certa forma, embora um pouco polêmica, sob o ponto de vista de alguns juristas, mas ela vem, de fato, ajudar e proteger futuras vítimas desse crime sexual. A verdade é que a prática nos mostra que quem pratica esse tipo de crime sexual, ele não para. Diferentemente de quem comete um homicídio passional por um motivo qualquer, ele não quer dizer necessariamente que ele vai voltar a delinquir, mas nos mais das vezes quem comete estupro de vulnerável, ele tende a ser reincidente. Pois é uma lei que tem aí a sua eficácia, né, que é, enfim, quem é da área fala que acha que vai ser eficaz. São crimes que realmente mexem muito com as pessoas. Existe essa circunstância, né, de pessoas que cometem crimes sexuais serem pessoas que têm um alto índice de reincidência, né? Mas existe também essa outra discussão, né? É possível que, inclusive, alguém questione a constitucionalidade, né, dessa lei por conta disso, né? Por causa dessa inclusão do nome do cadastro já na primeira instância e não quando transitar em julgado, ou seja, esgotarem-se os recursos, que é o que diz a Constituição, né? Alguém só pode ser considerado culpado depois disso. Mas vamos ver aí quais são os próximos capítulos. Obrigado, Herbert, pelas informações. São 10h26, mudando de assunto. Na Paraíba, o mês de outubro bateu recorde com
com 75 acidentes envolvendo colisões com postes. Ao todo, em 2024, a Energisa contabilizou 578 batidas, sendo 31 apenas em novembro. Ainda segundo o levantamento mensal feito pela Energisa Paraíba, mais de 30 mil clientes tiveram fornecimento de energia impactado por colisões durante esse mês. 10 cidades com mais colisões: João Pessoa, 138, Campina Grande, 71, Esperança, 65, e aí seguidas por Mamanguape, Monteiro, Patos, Souza, Catolé do Rocha, Itabaiana e Guarabira. A gerente do Departamento de Manutenção e Construção da Energisa, Daniele Formiga, falou sobre como proceder em caso de acidente envolvendo postes de energia. Em relação à segurança, é importante reforçar que o condutor ele precisa, sempre que possível, se manter dentro do veículo, principalmente quando tiver rompimento de condutor, até que as equipes da Energisa ou do Corpo de Bombeiros eles cheguem até o local e garantam todo o procedimento de segurança a ser seguido, né, nessa situação. Em relação à falta de energia, é importante também reforçar que um evento como esse pode gerar aí falta de energia no período de no mínimo 4 a 8 horas de intervenção, né? Dependendo da quantidade de postes envolvidos, se teve equipamento danificado, o tamanho da área. Então, assim, realmente são vários transtornos que esse tipo de situação, de evento, ele pode trazer aí para o nosso dia a dia. Daí, realmente, a importância de a gente buscar realmente mitigar, minimizar cada vez mais, reduzir esse tipo de evento. Outro ponto importante que é importante estar reforçando aqui, o prejuízo causado, os danos materiais causados nesse tipo de evento é de 100% de responsabilidade do condutor. Tá? Isso está, inclusive, previsto na regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Em caso de urgência envolvendo rede elétrica, avise a Energisa. O atendimento pode ser feito pelo telefone 0800 083 0196. Anota aí, 0800 083 0196. Pelo aplicativo Energisa On também, só baixar no seu celular, ou pelo WhatsApp, por meio de mensagem para a Gisa, que é aquela atendente virtual. O número do WhatsApp é outro, tá? 99135 5540. 99135 5540. Mais um intervalo por aqui, voltamos já já. CBN, a rádio que toca notícia. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. O Pix bateu recorde, com quase 240 milhões de operações na sexta-feira. A marca foi atingida no último dia de pagamento da primeira parcela do 13º salário. O prazo acabava no sábado e, por esse motivo, teve de ser antecipado em um dia. De acordo com o Banco Central, o valor total das transações chegou a 130 bilhões de reais. A semana em Brasília começa com a articulação intensa nos bastidores para tentar aprovar o pacote de corte de gastos apresentado pelo governo na semana passada. O Planalto enviou 2 projetos de lei à Câmara e, inicialmente, vai tentar avançar em 2 propostas. A primeira traz regras mais rígidas para o acesso a programas sociais e muda a norma do salário mínimo. A segunda tenta restabelecer o bloqueio de emendas parlamentares e limitar incentivos tributários. Milícias iraquianas apoiadas pelo Irã entraram na Síria para ajudar as tropas do governo a combater os rebeldes e tomaram o poder na cidade de Alepo. Pelo menos 300 combatentes foram enviados para reforçar as forças armadas sírias.
O ministro iraniano de Relações Exteriores afirmou que o país vai fornecer todo o apoio que for necessário a Damasco. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,23%, com 125.374 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,42%, negociado a R$ 6,02. O euro vale R$ 6,33, baixa de 0,26%. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ela está de parabéns. Mais de 40 anos de muita beleza, bem-estar e saúde. Os parabéns é para a maior rede de farmácias da Paraíba. Ela não é só uma farmácia. A Rede Farma está em cada sorriso, em cada abraço, em cada gesto de cuidado e respeito à vida. Rede Farma é autocuidado, é força e vitalidade, é beleza e qualidade de vida. Essa é a nossa Rede Farma. Com ela, a gente se cuida e faz feliz a quem a gente ama. Aniversário 40+. Ser feliz. Isso é muito Rede Farma. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro da Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em acreditação hospitalar. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiadas por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. CBN João Pessoa. São 10 horas e 35 minutos. Quero falar para você que está procurando iniciar 2025 com emprego garantido. Uma empresa de telemarketing aqui em João Pessoa está com processo seletivo para jovens aprendizes. A seleção das vagas está sendo feita pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Então você que tem um filho, você que tem um sobrinho, aquela pessoa que você conhece que está querendo o primeiro emprego, jovem aprendiz, só entrar em contato. Ao todos vão ser 100 vagas para operador de telemarketing. Interessados precisam ter concluído o ensino médio. A seleção vai ser feita quarta-feira, agora, dia 4, no Polo de Capacitação de João Pessoa, entre as 9h30 da manhã e as 2 da tarde. Remuneração da vaga é de R$ 1.200 mais auxílio transporte. São 10h35, a Paraíba registrou 781 novos casos de HIV e o mesmo quantitativo de casos de AIDS entre janeiro e novembro de 2024. O número foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no último boletim epidemiológico, que foi no mês de dezembro. Nesse mês agora, acontece uma campanha de conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis e sobre esse assunto, nós conversamos agora com o médico infectologista Fernando Chagas. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos que estão agora nos ouvindo. Importante a gente discutir durante todo esse mês de dezembro, não só o HIV, né? O HIV, esse vírus que mudou a história da medicina desde 1980, como também as ISTs, já que a gente tem percebido o aumento dessas infecções
em principalmente adultos jovens, né, adultos entre 20 e 34 anos, e também em adolescentes. Então é importante levar essa discussão à casa das pessoas, para não esquecerem o risco de transmissão dessas doenças e voltarem a se proteger, como, por exemplo, a minha geração se protegia mais na época que o HIV tinha um impacto muito maior, porque naquela época não existia o tratamento que nós temos hoje. Então, muito importante essa discussão. Como prevenir? Ainda preservativo é a melhor opção? Sim, o preservativo é a opção que está mais próxima das pessoas, inclusive é oferecido gratuitamente nas unidades básicas de saúde por todo o Brasil. Mas hoje a gente tem outros instrumentos de proteção também. Por exemplo, no caso do HIV, existe um programa chamado PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. O que significa isso? É a prevenção antes da pessoa ter uma relação sexual de risco. Então, se uma pessoa ela se considera em risco, por exemplo, ela está em vida sexual ativa, está saindo muito, está tendo relações com pessoas diferentes, que ele entenda que tem risco de contrair o HIV, e pode buscar aqui em João Pessoa, Clementino Fraga, a Clínica Municipal de Saúde aqui de João Pessoa, pode buscar lá em Campina Grande o SAI de Campina Grande, pode buscar em Patos o SAI de Patos, pode buscar em Santa Rita o SAI de Santa Rita, são os locais que tem esse programa. Ele vai passar a receber uma medicação por dia, o Truvada, que ele vai ficar fazendo uso diário, e mesmo que ele tenha uma relação sexual de risco, que o HIV entre no corpo dele, o HIV vai embora, não vai ficar, e é uma estratégia muito interessante. São Paulo mesmo conseguiu diminuir muito a transmissão devido a esse programa. Um outro programa é o PEP. O que significa isso? Já é uma profilaxia pós-exposição. Por exemplo, se a pessoa se acidenta com uma agulha, que tem medo de pegar HIV, se a pessoa tem uma relação sexual desprotegida e tem medo de pegar o HIV, a pessoa tem até 3 dias para buscar um serviço de saúde para poder receber uma medicação que ele vai ficar fazendo uso durante 28 dias, e mesmo se nessa relação, nesse acidente, a pessoa tenha contraído o HIV não fica no corpo por causa do tratamento, então a pessoa não vai contrair o vírus, não vai ficar com ele no corpo pelo resto da vida. Existe, doutor, uma ideia, né, que foi se formando desde a década de 1980, de que o HIV só atinge pessoas que têm relação com o mesmo sexo, no caso homens, e a gente tem visto que isso não é uma verdade, que muitas pessoas com relações heterossexuais também têm contraído o HIV. É importante trazer esse alerta também para mulheres, para homens que têm esse tipo de relação? Pois é. Doutor Fernando, acho que teve um probleminha aí na nossa conexão. Agora sim, doutor Fernando, você consegue me ouvir? Porque a gente teve um probleminha na conexão. Deixa eu dizer que a doença, ela está rotulando bastante. Rotulou bastante. Vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar novamente a conexão com o doutor Fernando. Vocês estão vendo aí que está cortando um pouco a conexão com a internet, mas falávamos justamente sobre a importância dessa prevenção. A prevenção para que o HIV, como a gente trouxe aí logo no início da entrevista, foram 781 novos casos de janeiro a novembro. E esses casos, né, mesmo quantitativo de casos de AIDS, que é a doença provocada pela infecção do HIV. Números divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado. O doutor Fernando estava falando aí de métodos de prevenção, além da camisinha, né, que é um método importante de graça, é distribuída de graça nos postos de saúde. Também existem outros procedimentos, o PrEP, que as pessoas usam diariamente e que previne infecção por HIV, mas não previne outras infecções, importante falar sobre isso. E tem o PEP também, que é um medicamento que você pode utilizar até 3 dias após essa infecção, ou podemos dizer, a possibilidade de infecção, né? Teve uma relação de risco, acredita que pode ter sido infectado, pode tomar esse medicamento por um período. A gente conseguiu novamente contato com o doutor Fernando. E aí, doutor Fernando, você falava sobre eu te perguntei, na verdade, sobre esse mito que se existiu, ou essa ideia de senso comum de que o HIV se contraía apenas em relações homoafetivas. Isso, exatamente.
acabou se tornando um rótulo, né, todo um preconceito associado a isso, e a gente vê que não é bem assim, muito pelo contrário, a maioria das transmissões detectadas no país tem sido em pessoas heterossexuais, e a gente também tem visto um quantitativo em pessoas idosas, hoje com acesso a medicações para disfunção erétil, com acesso à tecnologia que facilitou as interações sociais, muitos idosos e idosas têm tido mais relações sexuais, e que tenha, né, é saúde, porém, muitas vezes se esquece da proteção e também tem contraído não só o HIV, mas também muitos casos de sífilis. A gente tem visto uma quantidade muito grande de transmissão de sífilis, por exemplo, nas populações com mais idade. Doutor Fernando, é preciso fazer testagem com frequência, testagem para essas doenças? Qual é a recomendação e principalmente onde é que essas pessoas podem achar esse serviço? Pois é, as unidades básicas de saúde por todo o Brasil, elas possuem testes rápidos, tanto do HIV como para hepatite B, C e para sífilis. Esses testes, eles não precisam de solicitação médica. Então, se qualquer pessoa chegar numa unidade dessa de saúde e expor, né, de externar o desejo de ser realizado o exame, vai ser realizado o exame na pessoa. Muitas vezes a pessoa fica um pouco constrangida, com medo da positividade de qualquer um desses exames, em fazer numa unidade pertinho de casa. Você pode ir em uma outra unidade, que para fazer esses exames não precisa necessariamente ser na própria unidade do seu bairro. Então, isso não tem problema, lembrando que é uma garantia o sigilo em relação a esses exames, em relação aos diagnósticos. É, inclusive, uma garantia por lei, né? Que é a confidencialidade. Então, é importante também lembrar disso. Se der positivo, a pessoa será encaminhada para um serviço de referência e vai começar a tomar o remédio. Lembrando que as medicações contra o HIV, por exemplo, elas são distribuídas gratuitamente, né, e a pessoa hoje toma 1 ou 2 comprimidos. Você vê, né, na década de 90, surgiu em 96 o coquetel, o nome era coquetel, porque se dava 16 a 20 comprimidos por dia para a pessoa, fora os efeitos relacionados ao uso do medicamento. Hoje não, é muito tranquilo, você toma 2 comprimidos ou 1 comprimido, dificilmente vai sentir alguma coisa e vai ficar com o vírus indetectável no sangue, significa que você não vai transmitir. O medo da gente hoje é relacionado a quem tem o vírus e não sabe. A gente acredita que existam 200 mil pessoas no Brasil que são portadoras do vírus e não têm ideia disso. Então é importante que as pessoas busquem um diagnóstico para a gente frear a transmissão do vírus e, consequentemente, claro, também a pessoa evitar evoluir para a doença, evitar ter AIDS, porque se você tem um vírus e não trata, a doença ela pode aparecer e ela pode matar. 143 pessoas morreram de AIDS aqui na Paraíba de janeiro a novembro desse ano. Dia 5 agora vai ter uma capacitação, podemos dizer assim, um seminário, justamente para os profissionais da área da saúde dos hospitais, não é isso? Isso, exatamente. A gente vai estar durante todo o mês de dezembro com orientações, com eventos, testagens, a gente vai ter uma capacitação, até mesmo não só a questão do manejo, mas também a questão do acolhimento humanizado, porque por incrível que pareça, ainda hoje, a gente encontra situações nas quais a gente, por exemplo, tem que manter aqui no Clementino, olha que coisa absurda, a gente tem que manter, não que tenha que seja ruim que a gente mantenha, não é isso, mas porque muitas vezes o paciente ele tem dificuldade de encontrar atendimento próximo de casa, porque o pessoal tem conhecimento que ele é portador do HIV e acha que ele vai transmitir o vírus no ato lá de atendimento, de acompanhamento. Isso acontece em todo o Brasil, isso não é uma realidade da Paraíba, mas a gente precisa capacitar os colegas, amigos da área de saúde, de que o paciente hoje que está tratando e está indetectável, ele não transmite. Uma gestante, uma menina, ela pode planejar sua gestação, inclusive ter parto normal, se ela estiver tomando direitinho o medicamento. Para aparecer vírus no sangue de uma pessoa portadora do HIV, ela teria que parar o medicamento entre 4 a 6 semanas. Então, isso garante uma segurança incrível para a pessoa, e inclusive para o parceiro e a parceira da pessoa em relação à transmissão sexual. Então, é dessa informação que a gente precisa para a gente quebrar o rótulo preconceito associado ao vírus, que na verdade é a grande doença, é o preconceito.
Doutor Fernando Chagas, muitíssimo obrigado por conversar com a gente aqui na CBN. Fico feliz demais porque é um tema que precisa ser atualizado na mente das pessoas. Esses estigmas, esses preconceitos precisam acabar. A gente precisa entender melhor como esse vírus age no nosso corpo, como se prevenir, né, principalmente, e também capacitação dos profissionais. Doutor Fernando, muito obrigado, um ótimo dia. Eu que agradeço demais a oportunidade de a gente levar essas informações à casa das pessoas. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Todos fiquem com Deus. Intervalo agora, daqui a pouco, esporte por aqui, também tem giro de notícias, também tem participação dos ouvintes, trânsito, muita coisa pra gente tratar aqui na bancada da CBN. Não sai daí não, volto já. CBN, a rádio que toca notícia. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. João Pessoa avança no transporte coletivo, garantindo mais conforto e tecnologia para você. Já são 120 ônibus 0 km, sendo 20 geladinhos. A nova frota tem motores Mercedes Euro 6 e Wi-Fi gratuito. Acessibilidade também é prioridade, garantindo mobilidade para todos. Estamos renovando a frota para oferecer mais qualidade e eficiência no transporte público de nossa cidade. Cintur JP, conectando João Pessoa com inovação e responsabilidade. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, das 9h30 às 14h30. Portal do Sol, João Pessoa, no seguinte endereço: Avenida Hilton Souto Maior. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Liberdade de expressão. Combate à desinformação. Conteúdo de qualidade e diversão gratuita para você. Os veículos de comunicação da Paraíba ganham um grande reforço. Mediacom Paraíba, a nova entidade que representa as emissoras de rádio, TV e os portais de notícias do nosso estado. Comprometimento com a qualidade e a transparência para uma comunicação que representa você. Uma ação que beneficia a todos, com foco na defesa da democracia, livre iniciativa e na melhor representação das nossas manifestações culturais. Acesse mediacompb.org.br e siga-nos nas redes sociais. Mediacom Paraíba, amplificando a comunicação com responsabilidade. CBN João Pessoa. 10h50. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Oi, Ju, bom dia, boa semana pra você. Bom dia, Caio, bom dia, Lu, e pra você que tá acompanhando o CBN de uma pessoa, boa semana. Ju, fim de semana foi de muita emoção, né? Sim. Paraibano conquistando o título da Libertadores. Exatamente, pois é, obtendo aí a glória eterna da Liberta. Tivemos um jogo emocionante demais entre Botafogo e Atlético Mineiro. De um lado, os três paraibanos, né? O Tiquinho Soares, o Hugo Neto e o Carlos Alberto. E de outro, o Hulk do Atlético Mineiro. E quem se deu melhor foi o trio botafoguense. Botafogo que venceu por 3-1 com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. E conseguiu conquistar a primeira taça da Libertadores, uma taça histórica. Então temos aí os três paraibanos entrando na história do Botafogo, né, para alegria de muita gente, eu tenho certeza, né, dos botafoguenses lá do Rio de Janeiro, né, do time do Rio de Janeiro, do Glorioso, do Fogão, e colocando aí o nome desses três paraibanos na história, né, do clube e também do futebol brasileiro,
Preciso lembrar que até sábado, né, que foi o dia da grande final, a gente tinha apenas 6 paraibanos com o título de Libertadores, né? O Júnior, pelo Flamengo, em 1981, o Suélio Lacerda, pelo São Paulo, em 92, o Durval, pelo Santos, em 2011, o Rafael Thierry, pelo Grêmio, em 2017, e o goleiro Santos, pelo Flamengo, de 2022. E agora temos mais 3 paraibanos nesse hall de campeões da Libertadores, que é justamente quem eu falei agora, Carlos Alberto, Hugo, Neto e Tiquinho Soares. Lembrando que o Botafogo ainda tem chance de conquistar mais um título super importante esse ano, que é o título brasileiro. Ano passado bateu na trave, esse ano as coisas parecem que estão encaminhadas aí para o Botafogo. Veremos, né? Só termina quando acaba. Estão agora com a chama acesa, né? Exatamente. Em busca de outro título. Então, com toda a confiança. Mas é bom também para que o elenco, né, baixe um pouquinho a euforia da Libertadores, né? Deixa aí a comemoração também, pelo menos a partir de hoje, de um pouquinho de lado, para seguir focada aí, porque o Palmeiras ali tá só esperando vacilos. Ju, a gente teve ontem também a apresentação oficial do elenco do 13. Isso, uma festa absurda da torcida do 13 lá no Presidente Vargas, comparecendo mais uma vez em peso. A torcida de Campina Grande está de parabéns sempre, muito diferenciada, inclusive a gente precisa dizer. Está muito presente, né, sempre. tanto na apresentação do Campinense, um bom público, e a do 13 ontem, lá no Presidente Vargas, foi muito calorosa, né? Claro, deixou todos os jogadores o novo elenco muito emocionado, né? E até empolgado com essa recepção. E ontem também tivemos, além da apresentação oficial, né, desse momento da torcida conhecer o elenco oficial, também tivemos a apresentação do novo manto do 13, que eu vou te contar, viu? Tá bonito não, se amostrando, que é a coleção centenária, afinal de contas, 2025 é o ano do centenário do 13, então o clube tinha aí uma grande responsabilidade de trazer um manto que fizesse jus a esse momento tão importante. Botafogo deve fazer isso amanhã. Botafogo vai apresentar 3 nomes amanhã numa entrevista coletiva, né? Apresentar oficialmente porque os jogadores já estão treinando, já faz mais de uma semana, vai entrar agora na segunda semana o Botafogo, e a assessoria já informou, aliás, confirmou que amanhã teremos às 2h30 da tarde no CT da Maravilha do Contorno a apresentação oficial do lateral direito Ronaldo, do atacante Rafinha e do também atacante Danilo Mariotto, que a gente já conhece aqui, já passou pelo Botafogo em temporada anterior, mas amanhã teremos a entrevista coletiva para a gente saber melhor deles próprios, as expectativas para 2025. Ju, temos já amistosos confirmados em 3 clubes paraibanos, é isso? Isso. Vamos lá, começando pelo Botafogo, tivemos aí a confirmação das 3 datas com os respectivos adversários, tá? No dia 14 de dezembro, o ABC, lá no Frasqueirão, às 3h30 da tarde, lá em Natal, claro. No dia 23, o confronto é com o Retrô, às 3 horas da tarde, na Maravilha do Contorno. E no dia 30 de dezembro, no mesmo local, né, na Maravilha do Contorno, às 3 horas da tarde, vai encarar o Serra Branca, tá? O Serra Branca, por sua vez, tem 4 amistosos já confirmados. No dia 7, vai ser contra o Retrô, às 4 da tarde, no Amigão, em Campina Grande. No dia 14, vai pegar o Maguari, às 4 da tarde, no centro de treinamento, né? No dia 23, às 11 horas da manhã, contra o Laguna, do Rio Grande do Norte. E aí, no dia 30, como eu falei agora há pouco, contra o próprio Botafogo, no CT da Maravilha do Contorno, aqui em João Pessoa. Vamos falar de futebol feminino? As Belinhas já estão entrando em campo agora, nesse momento, né? Para o segundo duelo da Copinha. Exatamente. Deixa eu só complementar, Caio, a informação também do amistoso, porque temos também um amistoso do Nacional de Patos, tá? Dia 29 de dezembro, 4 da tarde, contra o Potiguar de Mossoró, do Rio Grande do Norte, que fecha aí 2024. Agora, falando das Belinhas, né? Lembrando que na estreia que aconteceu na sexta-feira, né, à tarde, as Belinhas acabaram perdendo na estreia diante do Palmeiras, mas foi um placar 2-1, aliás, 2-0, perdão.
Até jogaram bem defensivamente no primeiro tempo, mas não aguentou a pressão, né? O time da Gleide Costa acabou levando 2 gols no segundo tempo, perdendo aí a estreia. E agora, as Belinhas, agora de 11 horas, as Belinhas entram em campo diante do segundo adversário do Grupo C, que é o Flamengo, tá? Atual campeão da Copinha Feminina, vai ser páreo duro também, mas a gente aguarda que as meninas aqui da Paraíba consigam ter um jogo competitivo, pra cima, e quem sabe aí não surpreenda o atual campeão. No basquete, o Unifacisa perdeu mais um, né? Volta à quadra hoje. Isso. Tivemos no sábado, né, o confronto contra o Bauru, lá em Bauru, e aí a Unifacisa perdeu pelo placar de 70-61. Chegou até a ser equilibrado, né, porque conseguiu empatar o segundo quarto e venceu o terceiro, mas não conseguiu superar, digamos, os donos da casa e perdeu por esse placar que eu acabei de falar. É a 8ª derrota, né, da Unifacisa na temporada, no NBB, mas aí a expectativa do jogo de hoje, né, que também vai ser muito complicado para o basquete Unifacisa, que vai ser contra o Franca, tá? Franca, uma das grandes equipes do basquete brasileiro. Vai ser às 20h de hoje, teremos esse confronto, lá no ginásio Pedrocão, em Franca. Lembrando que o Franca é o 6º colocado na classificação geral, enquanto o Jack amarga aí a vice-lanterna da tabela. Vamos torcer para o Unifacisa começar essa recuperação, né? Tá precisando. Ju, obrigado, tá? Boa semana. Valeu, gente. Até amanhã. 10h58, mais um intervalo por aqui. CBN, a rádio que toca notícia. Natal é tempo de fortalecer conexões e a internet eleita 6 vezes líder em satisfação pela Anatel preparou um presente para você se conectar com quem mais ama. Assine 500 MB de internet 100% fibra por apenas R$ 79,99 por mês. É isso mesmo, 500 MB na sua casa por R$ 79,99 por mês. É mais conexão e diversas vantagens para você e toda a família. Corre para aproveitar. BrisaNet. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. Claro apresenta Campus Festival te leva para uma experiência única. Seu Jorge. Namorando aquela mina. Maneva. Os Paralamas do Sucesso. Cash. Rooftime e muito mais, dia 7 de dezembro, na Estação Ciências. Ingressos campusfestival.com.br. Vem curtir no campus, vem! Oferecimento Uniesp. Aqui o seu futuro vale mais. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. E top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 11,75%. É o que mostra o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O resultado ficou estável pela 9ª semana seguida. No dia 6 de novembro, o Comitê de Política Monetária elevou a Selic de 10,75% para 11,25%. É o maior nível desde maio de 2022. Já para 2025, a estimativa da taxa subiu pela terceira vez consecutiva, ao passar 12,25% para 12,63%. A próxima reunião do Copom para debater a taxa será marcada para o dia 11 de dezembro. Na avaliação do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária terá de promover um aumento de pelo menos 0,75 ponto percentual. Imagens de câmeras corporais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, obtidas pela TV Globo, revelam abusos e o drama de agentes assassinados. Uma das gravações mostra um PM que atira nas costas de um suspeito rendido na zona norte da cidade. Na porta da delegacia, os policiais combinaram a versão que apresentariam nos depoimentos. A Justiça mandou o Ministério Público e a Corregedoria da Corporação investigarem a conduta dos PMs. Outra gravação mostra a morte de um sargento que foi baleado por traficantes numa ação em Itaboraí. O cantor e compositor Elton John afirmou que teve dificuldade para assistir ao novo musical dele porque perdeu a visão de um dos olhos depois de uma infecção. Numa rede social, o artista disse que está se recuperando. Ele afirmou, no entanto, que o processo é lento e levará tempo até a situação voltar ao normal. Elton John escreveu a trilha sonora de O Diabo Veste Prada, musical baseado no filme de mesmo nome. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. Muito bom dia para você, são 11h04, de volta com CBN João Pessoa. Obrigado quem está aqui com a gente desde cedo, desde as 9 da manhã. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda quem está chegando agora até o meio-dia, até a hora do almoço. Você fica muito bem informado, muito bem informada por aqui com nossa equipe na rua. E também tem espaço para você participar, viu? 981324088. Muita gente chegando por aqui. Quero registrar a participação. Tem 2 ouvintes aqui falando sobre a prova do IDECAM, que aconteceu no fim de semana para agentes de endemias, né, da prefeitura. Lima mandou uns áudios para a gente e também, deixa eu aqui abrir a mensagem, Neves. E as duas falam praticamente a mesma coisa. Eu vou ler a mensagem da Neves, que foi escrita. Ela fala o seguinte: queria denunciar a banca organizadora IDECAM, responsável pela aplicação das provas do concurso da Prefeitura de João Pessoa, que aconteceram nesse domingo. Durante a aplicação da prova, constatei diversas irregularidades que comprometem a isonomia e a lisura. Fiscais de sala demonstrando total desorganização e despreparo, chegando a conversar com candidatos durante a prova, fornecendo informações sobre horário a cada instante, comportamento que gerou distração e afetou a concentração dos participantes. A prova teve início com atraso considerável de 7 minutos, sem qualquer justificativa plausível apresentada aos candidatos. Houve também conversas entre os candidatos durante as provas, sem que os fiscais interviessem para manter o silêncio e a ordem, o que contraria as normas de aplicação dos concursos. Deslocamento de candidatos ao banheiro foi realizado de forma desordenada, sem devido acompanhamento constante. Compromete também a segurança da prova e abre margem a possíveis irregularidades. Inclusive, no áudio da Lima, nosso ouvinte, ela disse que formou-se uma fila, ficava fila no banheiro, não era feito de forma desordenada. E aí ela fala que essas irregularidades precisam ser apuradas e que a banca IDECAM
adote medidas para evitar a repetição dessas falhas de concursos futuros. São 2 ouvintes aqui mandando para a gente falando aí como é que foi fazer a prova nesse domingo. Caso você tenha feito prova e tenha percebido também algo que foge da normalidade, manda pra gente no 981324088. Suzinha Kátia também chegando por aqui, dizendo: tô aqui coladinha, mandou até uma foto de Roberto Carlos dizendo: eu voltei, disse, passei os dias afastada, mas tô aqui coladinha. E aí ela comenta, né, sobre o crescimento de estupros no Brasil, principalmente feitos pelos pais das vítimas. Situação complicada. E aí ela fala para a gente fazer uma matéria sobre como a mãe deve orientar os filhos e observar os sinais que as crianças têm, assunto que dói muito ao coração. A gente já falou sobre isso, Suzinha, né, sobre os sinais, trouxemos inclusive psicólogas, psicopedagogas para falar o que observar na criança, como ela fica, né, após um abuso como esse, que sinais ela dá, mas acho importante a gente sempre falar sobre isso. Obrigado, tá, pela sua participação. Geraldo Veras mandou um áudio aqui comentando e falando do absurdo, falando justamente sobre a derrubada de coqueiros lá na praia de Intermares. Foi um assunto que trouxemos agora há pouco, né? Os moradores têm denunciado que a prefeitura de Cabedelo, para a obra de revitalização e reurbanização ali da orla, derrubou alguns coqueiros, vários coqueiros, e houve uma comoção geral, né? Essas fotos e vídeos divulgados na internet. E aí o Geraldo Veras fala como as gestões estão despreparadas. Ele fala que na Paraíba isso é absurdo. Se precisava mesmo retirar esses coqueiros, que se fizesse uma nota antecipada para evitar essas discussões. E o mais impressionante, que o Geraldo também comenta, é que a prefeitura ainda não se pronunciou sobre isso, né? Por que se retirou esses coqueiros? Não dava para readaptar a obra? Enfim, espaço aberto aqui para a prefeitura de Cabedelo trazer o seu posicionamento. Tem a Irineide também chegando por aqui, desejando bom dia para todo mundo. Rafael Jaburu comentando sobre o Botafogo, né? A vitória do Botafogo na Libertadores. Ele fala: o original não amarela, a filial sempre amarela, dá-lhe alto. Tá aqui o torcedor do Botafogo jogando uma indireta para o Belo. Rafael, obrigado pela participação. Edinaldo, lá do bairro Colinas do Sul, ouvindo a Rádio CBN. Um abraço, Edinaldo, para você. Matheus Gadelha também participando com a gente, dizendo: amando, rádio que só toca notícia, com o melhor apresentador. Obrigado, viu, Matheus? Um abraço para você. Ele até mandou um vídeo aqui, nos ouvindo na caixa de som em casa. Coisa boa, viu? Saber que vocês estão sempre ligados com a gente. Tem a Eliana Alves também falando absurdo esses hospitais, esses incêndios que têm acontecido com certa frequência nos hospitais e unidades de saúde, né? Ela fala: lembra da UPA dos bancários? Com certeza não existe manutenção diária. Certamente diária, acredito que não tem como acontecer, mas tem que acontecer com a frequência, né, Eliana? Existe um prazo para que essas manutenções aconteçam, né? E me parece que está falhando um pouco. Incêndio no hospital de trauma e prejudicando ali a vida de vários pacientes. Eliana, obrigado. Ela mandou um áudio agora para mim, já eu escuto e comento também. São 11h10, eu quero falar de trânsito, né? São 2 trechos que desde 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, estão engarrafados e a situação ainda não melhorou. Hoje de manhã, inclusive, eu fiquei preso nesse engarrafamento no retão de Manaíra, né? Eu fiquei 40 minutos no retão de Manaíra. Gente, o retão de Manaíra não é gigante, né? São 3 semáforos ali. Mas por causa de uma obra que está acontecendo, fechando uma das faixas já perto do viaduto de Manaíra, o trânsito está um caos por lá, um caos. A gente tem acompanhado essa obra que tem causado muitos transtornos, obra necessária, mas que está deixando a vida de quem passa por lá um inferno, né? Tá com trânsito ainda intenso por lá. Quem veio pela Tancredo Neves também vai encontrar trânsito intenso, sentido retão de Manaíra. Outro trecho, né? Muita gente tentando escapar do engarrafamento na BR, vai pelo retão e acaba ficando preso igual. BR-230 tá com trânsito lento também a partir da Mata da Amém, seguindo até as proximidades do Renascer. E aí fica muito difícil, porque são 2 trechos em obras que fazem com que
as pessoas que vêm de Intermares, do Bessa, fiquem completamente ilhadas, porque não tem o que fazer. Ou você pega uma obra que está acontecendo na BR-230 e passa 30, 40 minutos, ou você pega uma obra que está acontecendo no Retão de Manaíra, onde você passa 30, 40 minutos. Situação complicada, né? E aí quem tenta fazer um caminho com menos trânsito, muito mais longo, vai pela Rui Carneiro, nesse momento está com trânsito livre por lá, mas de manhã também tem muito trânsito. Ou seja, são 3 rotas com trânsito complicado. João Pessoa é um caos com relação ao trânsito, pelo menos tem piorado nesses últimos meses. Vamos de notícia agora, são 11h12. Giro de notícias. Mais de 2.600 famílias tiveram benefício de prestação continuada, o BPC, bloqueado e sequer sabem que isso aconteceu. Quem explica pra gente é Everton Correia. Só em João Pessoa, cerca de 30 mil famílias precisam desse benefício e mais de 2.600 delas tiveram o benefício de prestação continuada bloqueado. Um dos principais motivos do bloqueio foi a não atualização cadastral. Desde 2016, o governo orienta que quem depende do benefício tem que manter o CadÚnico atualizado. A CBN conversou com Margarida Galvão, coordenadora do CadÚnico aqui na capital, e ela detalhou. João Pessoa está no caso dos mais de 50 mil, então são 90 dias. Eles tinham esse tempo, esses 90 dias, para ir ao CRAS ou ao Cadastro Único e fazer essa atualização. Caso eles não comparecessem nesse período, eles teriam o benefício bloqueado, que é o que está acontecendo agora. Desde 2016, os beneficiários eles precisam estar no Cadastro Único. Então, o que acontece? Muitos não sabiam ou simplesmente fizeram um cadastro e esqueceram. Não se preocuparem em fazer a atualização. Achavam que fazia a prova de vida no banco ou no INSS e que aquilo também valia para o Cadastro Único. O que não é verdade. No Cadastro Único, ele segue as regras do Cadastro Único, é de 2 em 2 anos, no máximo de 2 em 2 anos. Então, o governo detectou que muitas dessas famílias, ou eles tinham os cadastros desatualizados, ou não tinham o cadastro. Para tirar dúvidas sobre a situação cadastral e buscar entender por qual razão houve o bloqueio, o beneficiário pode ligar para o 135, mesmo número usado para o requerimento do benefício. Nesse grupo de pessoas com BPC bloqueado, pode também ter casos em que houve erro da Previdência. O caminho da ligação é importante também em casos assim, explica a advogada especialista em direito previdenciário, Maria Eunice Cabral. Esses bloqueios estão acontecendo por falta de atualização de CadÚnico ou por falta de inscrição também no CadÚnico. Então pode ser que esse bloqueio tenha sido indevido e aí a pessoa está inscrita, o CadÚnico está atualizado e ainda assim caiu no pente fino do governo federal e quando foi ao banco os valores não estavam lá liberados. E aí, nesse caso, a forma mais fácil e mais rápida de resolver é ligar para a 135, que é a Central Telefônica de Atendimento do INSS, solicitar a reativação e informar que esse bloqueio, na verdade, foi um equívoco por parte da Previdência. Mas e se o beneficiário tentar esses meios e não conseguir ter o BPC de volta? Ela também explica mais um caminho para a solução. Se, nesse caso, ainda assim, com os dados atualizados, os valores não forem restabelecidos, o que a gente orienta é que procure um advogado ou uma advogada de sua confiança para que possa levar essa demanda ao Poder Judiciário. O que é que eu quero dizer com isso? Vai ter que acionar aí a Justiça, processar o INSS pelo erro cometido com uma ação de restabelecimento de BPC. E aí, nessa ação, é possível que seja revisto esse erro do INSS e aí os valores vão ser restabelecidos, inclusive da data do bloqueio, da data da suspensão do benefício. Em João Pessoa, quem precisar pode tirar dúvidas sobre o CadÚnico pelo 3213-6122. Repetindo, 3213-6122. Quem precisa desse benefício tem que ficar atento para evitar bloqueios. Fazer a atualização do cadastro no máximo de 2 em 2 anos, ou caso aconteça alguma modificação na família, mudou de endereço, mudou uma renda, mudou uma composição familiar, aí ele vem e precisa atualizar. E tem aqueles casos em que a família, o beneficiário não tem condições de ir até o CRAS ou o Cadastro Único, então nesses casos ele entra em contato com o Cadastro Único pelo telefone,
que é o 3213-6122, e solicita a visita domiciliar. Essa visita é feita em casa. Tem o PROCAD, que é um programa de fortalecimento do cadastro único, que ele faz esse atendimento em domicílio, e esses cadastros eles são feitos na residência daquele idoso, daquela pessoa com deficiência que não consegue ir até o CRAS. Reportagem Everton Correia. 11h17, a Energisa Paraíba está com 20 vagas de emprego abertas nas áreas técnicas e administrativas em João Pessoa, Patos, Cajazeiras, Teixeira, Souza, Campina Grande e Santa Rita. Entre as oportunidades, maior parte é para eletricista, mas também há vagas para auxiliar comercial e engenheiro. Para se candidatar, os interessados precisam acessar a página ou as vagas na plataforma de carreiras da Energisa, onde vão encontrar as informações detalhadas sobre local, pré-requisitos, atividades e a opção de inscrição para as vagas desejadas. É só entrar lá no site da Energisa. E o programa Empreender PB abre nesta quarta, a partir das 8 da manhã, inscrições para concessão de crédito orientado. Ao todo, vão ser destinadas 300 vagas só para João Pessoa. Elas vão contemplar linhas de crédito Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Empreender Profissional Liberal e Empreender Profissional Liberal Juventudes. Os empreendedores interessados devem ficar atentos ao horário da abertura das vagas, através do site do programa, que é o empreender.pb.gov.br. Entra lá e clica em inscrições. Elas vão ser abertas quarta, como já disse, seguem até sexta-feira ou até o preenchimento total das vagas. Pausa rápida, voltamos com mais notícia para você. CBN, a rádio que toca notícia. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora o seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. Água Mineral Platina. A água com o melhor pH da Paraíba. Natural e refrescante. Perfeita para a sua saúde. Exija Platina de seu fornecedor e descubra a verdadeira essência da água. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para a manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, das 10 às 15 horas, Centro de Itabaiana, nos seguintes endereços: Ruas do Jucuri, Vereador Luiz Martins, Sítios Elias Gonçalves Ramos, Jacuri. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. CBN João Pessoa. 11h20, nosso assunto agora é solidariedade. O mês de dezembro geralmente remete a isso, né? As pessoas ficam mais sensíveis, dispostas a doarem durante esse período do ano. E para quem deseja ajudar outras famílias em situação de vulnerabilidade, a campanha Natal Sem Fome começa hoje e vai até o dia 23 de dezembro. Herbert Araújo tem mais informações da campanha. Oi, Herbert. Oi, Caio. Começa hoje aqui em João Pessoa, viu? Em Campina Grande e em Guarabira, começou na semana passada, e hoje aqui na capital, essa campanha ela já está com um bloco na rua, vamos dizer assim. A gente conversou com Liviane Pires, que é da coordenação, né, da campanha Natal Sem Fome. Como a nossa média é por volta das 100 toneladas, 150, a gente espera ao máximo conseguir uma demanda que se aproxime dessa quantidade.
né? Até para conseguir suprir todo o pessoal que a gente ajuda. Se alguém tiver alguma doação mais específica e queira entregar, a gente dá um jeito de buscar da pessoa e deixar. E tem também quem não puder, não posso ir lá entregar o alimento, mas posso enviar o valor, a gente envia a chave Pix, o pessoal faz o Pix, a gente vai lá, compra e manda o cupom fiscal, né, o comprovante da compra do alimento e coloca lá no local da doação. Esse ano vai haver mais uma vez um ponto móvel de arrecadação, né, que é um ônibus todo caracterizado da campanha, o ônibus cedido pelo Cintur. A gente conversou a respeito disso com o diretor institucional do sindicato que representa as empresas de transporte coletivo, o Isaac Júnior. Nós destinamos um ônibus, ele está caracterizado com a campanha e estará nas ruas e nos principais pontos de arrecadação para receber doações. Nós que fazemos o Cintur nos sentimos verdadeiramente honrados em estarmos podendo mais uma vez participar na condição de parceiro da campanha Natal Sem Fome, ao lado também do Sistema Paraíba, da TV Cabo Branco, da Rádio CBN. A coordenadora listou ainda os locais onde o ônibus deve ficar nos próximos dias e também onde haverá postos fixos de arrecadação. Hoje, amanhã e quarta-feira, de 8 às 16. Depois disso, o ônibus vai ficar rodando em alguns outros pontos, que dos dias 9 a 11 vai estar no Mercado de Mangabeira, 12 a 14 no Mercado da Torre, 16 a 18 lá na Hilton Souto Maior, em frente ao Bem Mais. Dias 19 a 21 na Feira de Oitizeiro e dia 23 nas 3 ruas ali nos bancários. Esses são os pontos que o ônibus vai ficar rodando de 8 às 16 durante a campanha. Fora isso, a gente vai estar com os pontos aqui de uma pessoa que são na Tenda da Lagoa, né, que é a partir de quinta. Então a tenda vai estar na Lagoa, segunda a sábado, de 8 às 16. Teremos o Lago da Gameleira também, domingo a domingo, de 8 às 16. E teremos outros pontos também, que é lá com Valparaíso, naquele empresarial, e no Rangel, que é no Varejão do Preço. Todos eles de segunda a sexta, de 8 às 16. Só reforçando, o ônibus essa semana vai estar aqui no Parque da Lagoa até a próxima quarta-feira. Obrigado, Herbert. Valeu, até mais. Até. São 11h24, a gente muda de assunto para falar que uma média de 1.200 crianças e adolescentes até 17 anos ficam órfãs de pelo menos um dos pais. Isso acontece desde 2021 aqui na Paraíba, todos os anos. Qual a assistência que essas pessoas precisam ter? A reportagem de Everton Correia explica. O cruzamento de dados recebidos pelos cartórios permitiu revelar a média de 1.200 crianças e adolescentes órfãos por ano na Paraíba. São informações dos cartórios de registro civil coletadas de 2021 para cá. O período mais agudo da pandemia compõe esse cenário em que morreu pelo menos um dos pais de cada uma dessas crianças e adolescentes até os 17 anos. A vice-presidente da Associação dos Notários e Registradores da Paraíba, Ana Cecília Cunha, acredita que o acesso a essas informações pode significar criar mais meios para que as políticas públicas alcancem esses órfãos. Se revelam como verdadeiros marcadores sociais de extrema importância, para o balizamento das políticas públicas. Então, a partir da atuação vastamente capilarizada, os cartórios de registro civil estão em todas as cidades do Brasil, se tem um mapeamento seguro do cenário de ocorrências como orfandade, como registros sem paternidade estabelecida, expectativa de vida da população, dentre outros cenários que são de extrema importância, para fazer esse norteamento das ações públicas, Então, essa inclusão de informação, ela é capaz de trazer o cruzamento de dados, que vem subsidiar justamente esse tipo de levantamento que é essencial para o Brasil em termos de planejamento das ações públicas. E políticas públicas para órfãos são urgentes, segundo a advogada especialista em direitos humanos e da família, Isabela Siqueira. Eu destaco a necessidade de incorporação da orfandade como uma situação de desproteção social no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a criação de um benefício de reparação econômica para órfãos até a maioridade, uma espécie aí de BPC, um benefício de prestação continuada. Este benefício seria complementado
por políticas integradas nas áreas de saúde, saúde mental, educação e assistência social, oferecendo suporte completo a essas crianças e a esses jovens em situação de vulnerabilidade. No contexto local, precisamos implementar políticas públicas que garantam o acompanhamento psicológico e social desses órfãos, oferecendo apoio emocional e financeiro. Também é necessário reforçar a conscientização sobre a adoção, especialmente a adoção tardia, pois é muito comum a busca por adoção, sim, mas geralmente recém-nascidos, de crianças até ali os 2 anos de idade. É que quem se tornou órfão na pandemia, de acordo com a especialista, pode estar mais exposto a problemas específicos. A evasão escolar é algo que acontece muito, porque essas crianças, elas precisam ter arrimo familiar, muitas das vezes, né? E daí elas passam a não estar dentro da escola, não estão ali se capacitando, passando a ser a mão de obra em serviços mais braçais, é algo que é gritante. A situação de crianças em situação de rua, né, onde elas estão ali por vezes pedindo esmola, pedindo apoio financeiro da sociedade, é algo que é gritante, está na nossa sociedade, está na nossa realidade. Basta a gente baixar o vidro do nosso carro para observar que existem crianças órfãs que perderam seus familiares, que perderam aqueles que seriam um arrimo familiar financeiro e passaram a ser eles a base. Reportagem Everton Correia. São 11h28, o corpo de um homem foi encontrado na zona rural de Lagoa Seca, dentro de um açude. A vítima, identificada como Edvan Barbosa Silva, de 36 anos, estava desaparecida desde sábado e ontem moradores o encontraram o corpo dele. O SAMU chegou a ser acionado, mas ele já estava morto. A suspeita é que ele tenha se afogado, já que o açude era pequeno, mais profundo. O Corpo de Bombeiros retirou o corpo da água e identificou alguns ferimentos na cabeça. A Polícia Civil informou que é possível que os ferimentos tenham sido provocados pela própria vegetação do açude, mas que o caso está sendo investigado para entender se a morte foi acidental ou algum tipo de crime. 11h28, mais uma pausa, voltamos daqui a pouco. CBN, a rádio que toca notícia. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Quem luta contra a fome precisa de você. Ao chamado de quem sofre com a falta, a Legião da Boa Vontade atende com esperança na mesa todos os dias. E quando você se une a essa corrente de solidariedade, milhares de vidas se renovam. Neste Natal, doe para a LBV e alimente um futuro melhor para muita gente. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz, João Pessoa, Paraíba. Toque de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024.
A confiança empresarial brasileira teve queda de 0,5 ponto em novembro na comparação com outubro. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas fechou o mês passado em 97,4. De acordo com o balanço da FGV, o nível de atividade permanece forte. Houve, no entanto, piora das expectativas para os próximos meses, influenciada pela tendência de alta dos juros e o aumento da incerteza fiscal. O governo da Rússia afirmou que será um tiro pela culatra a ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 100% aos países do BRICS se o grupo deixar de usar o dólar e criar uma moeda própria. No fim de semana, o republicano exigiu que as nações do bloco mantenham as operações como estão, caso não queiram ter acordos cancelados com o governo americano. Na avaliação do Kremlin, o dólar tem perdido apelo como moeda de reserva. Em outubro, o presidente Lula defendeu que o BRICS avance na criação de meios de pagamento alternativos para fugir do dólar. Desde janeiro, o grupo tem 10 integrantes plenos. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se uniram ao bloco membros permanentes Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Cientistas da Índia anunciaram o primeiro resultado significativo de uma missão de observação solar do país. Segundo os pesquisadores, as descobertas podem ajudar a proteger redes elétricas e satélites contra os efeitos das atividades solares que ameaçam infraestruturas na Terra e no espaço. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informação. CBN João Pessoa. 11h33. Empreendedorismo, com Jorge Lucas Vanderlei. Oi, Jorge, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo certo. Vamos falar sobre empreendedores autônomos. Quais os cuidados necessários para quem decide aí seguir como empreendedor autônomo? Empreender de forma independente é sempre um desafio, né? Porque você é sozinho para fazer tudo ali dentro. Seja prestar um serviço, fazer um produto, vender, cuidar do pagamento, enfim, é muita coisa que você tem que ficar atento. E garantir a sustentabilidade do negócio é importante nesse processo, mas também conseguir ter um equilíbrio pessoal, né? Porque é muito fácil você acabar imergindo ali nas coisas que você tem que fazer do trabalho e acabar esquecendo também de deixar tempo para você viver a sua própria vida, né? Acho que quando a gente fala de empreendedor autônomo, tem um ponto que acho que é um dos maiores erros que a galera comete, é com relação ao controle financeiro, né? O fato de você estar sozinho fazendo tudo, você mistura logo, passa num cartão só tudo, é uma conta só que você paga todas as contas, e aí você começa a misturar conta pessoal, conta do negócio, e aí você não sabe mais direito o que tá, né, da onde que é o que, esses pagamentos, esses dinheiros que estão entrando. Então é muito importante a gente ter um controle financeiro, e mais do que o controle, é importante ter uma reserva de emergência. Porque a gente esquece que por ser autônomo é a gente que faz tudo. Então se adoecer, né? Você vai deixar de receber o pagamento, o dinheiro. Então, a gente tem que ter uma reserva financeira para esses momentos mais críticos ali. Você quer tirar uma férias, você teve uma queda ali de clientes, você tem que ter um dinheiro reservado para garantir uma segurança financeira nesse processo. Além disso, você tem que ter um cuidado muito grande no marketing e principalmente nos relacionamentos que você constrói. Eu acho que quando você é empreendedor autônomo, a sua rede de relacionamentos é o principal ativo que você tem para conseguir crescer o seu negócio, mas também para você conseguir mostrar o seu trabalho para as pessoas, né? Então, se você não investe muito bem nisso, em criar boas relações, boas conexões, em entregar algo de valor também para as pessoas, mas também construir algo que possa te ajudar a crescer ali é muito importante, né? Você falou aí de muitas atribuições. Como é que dá conta, hein, de tanta coisa? É sempre um desafio, né? Porque você fica meio perdido. Eu acho que tem algumas pessoas que vêm falar comigo de Jorge, eu não sei mais o que fazer, tem que pagar conta, tem que lidar com o cliente, a cliente mandando mensagem no WhatsApp pedindo coisa, e você tem que ter uma organização ali mínima para você realmente não enlouquecer nesse processo, né? Eu acho que um ponto que eu sempre falo que os empreendedores eles têm mania de dizer sim para tudo, né? O cliente vem, quer, beleza, eu faço, eu vendo, é isso.
e aí depois você vê a conta, né, do tempo que você tem que produzir alguma coisa, do tempo de trabalho, né, das consequências daquilo. Então, acho que uma coisa que a gente tem que sempre ficar atento é que nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Então, a gente tem que aprender a dizer não para algumas coisas também. Seja para uma participação em evento, seja para um cliente que está vindo para você que foge um pouco do usual que você está acostumado a fazer. É importante a gente saber delimitar muito bem esse processo ali dentro, até para você entender a sua capacidade de atender os clientes. Porque senão você sobrecarrega demais nas atividades e quando você vê, você está mais fazendo as coisas ali sem receber realmente o valor necessário pelo que você está entregando de solução. Além disso, quando a gente fala de definir limites não só nessa relação, é também definir limites na sua rotina de trabalho, né? Então, quando que você vai fazer suas atividades ali do trabalho, suas atividades pessoais, estabelecer processos nessa dinâmica. Eu acho que enquanto autônomo a gente tem que se utilizar dos mecanismos aí digitais para conseguir otimizar nosso trabalho, né? Então, ferramenta de IA, software, sistema, aplicativo de produtividade, para você conseguir otimizar ali processos administrativos, processos operacionais do dia a dia, né? Dá para a gente reduzir o esforço mental dessas atividades e conseguir criar uma rotina um pouco mais autônoma, né? Então, eu acho que esse é um processo muito importante e por mais que a gente trabalhe de forma independente, né, e sendo autônomo, eu acho que a gente pode pensar bastante em terceirizar as coisas. Então, feche boas parcerias, encontre pessoas que possam ser realmente fornecedores confiáveis, né, que consigam cumprir o prazo junto com você e que entrem no projeto junto para atender os seus clientes, né? Então, eu acho que dividir o seu esforço com outras pessoas pode ser bem interessante nesse processo. Ser autônomo não quer dizer que você precisa fazer tudo só, né? Exatamente. Então, busca aí esses fornecedores que vão te ajudar. E aí, você falou do não. O não é muito importante também para o empreendedor não pirar, né? Não abraçar o mundo, tentar abraçar o mundo com os braços que não vai conseguir. E aí, como equilibrar essa busca por clientes, né, com entrega de um trabalho de qualidade? Às vezes você quer tanto se encher de cliente, você acaba não dando conta de entregar um bom produto. Exatamente. E não só isso, Caio. Eu acho que às vezes o empreendedor ele foca tanto em atender o cliente e esquece da gestão. Porque a prioridade é meu cliente que está me pagando, então eu vou entregar o que eu preciso para ele e a gestão fica em segundo plano. Aí atrasa a conta, e aí não cria sua reserva de emergência, não faz um marketing bom para você continuar se promovendo no mercado. Então é muito importante a gente equilibrar muito bem isso, né? Por mais que atender o cliente seja importante demais para você conseguir cumprir com o que você acordou com ele, é importante você também cuidar da sua gestão ali internamente. Então, ter um momento separado para isso é muito importante. Eu sempre oriento os empreendedores que vêm falar comigo sobre esse assunto para tentar separar a semana por temas, né? Então, se você tem alguns clientes que você consegue atender em dias específicos, separa ali terça, quarta, quinta para atender os seus clientes. Segunda e sexta, você cuida de atividades operacionais. Então, cuida do marketing, cuida da finança, cuida dessas ações mais ali administrativas, né? Tem gente que gosta de fazer manhã e tarde. Então, início da manhã faz as coisas operacionais da gestão do negócio e no final da manhã, início da tarde, pega as atividades dos clientes. Então, organize sua rotina da melhor forma possível. Eu acho que é importante você separar muito bem isso para você não se perder e priorizar bem as atividades, que isso é sempre um desafio, né? Quando você tem muita coisa para fazer, você fica ali, meu Deus do céu, tantas atividades, tantas atribuições. Então, é bom você realmente aprender a priorizar muito bem as suas atividades para você dedicar o seu esforço de tempo no que é realmente mais importante ali pro negócio, né? Jorge Lucas Vanderlei, muito obrigado, pela participação, sempre ajudando. Tem muita gente querendo empreender, né? Ou já está empreendendo e está um pouco perdido. É sempre bom a gente falar sobre isso aqui na CBN. Bom dia para você. Obrigado, cara. Boa semana para vocês também. Tchau, tchau. 11h39, pausa rápida, voltamos com motivação. Psicóloga Moisete Alves vai conversar com a gente sobre... Você comemora suas conquistas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, mês de dezembro, a gente tem que fazer essa... participação. Moisete Neves. Segunda vez que eu erro aqui, mas é Moisete Neves, tá? A gente volta já. CBN, a rádio que toca notícia. Ela está de parabéns. Mais de 40 anos de muita beleza, bem-estar e saúde. Os parabéns é para a maior rede de farmácias da Paraíba. Ela não é só uma farmácia. A Rede Farma está em cada sorriso, em cada abraço, em cada gesto de cuidado e respeito à vida. Rede Farma é autocuidado, é força e vitalidade, é beleza e qualidade de vida. Essa é a nossa Rede Farma. Com ela, a gente se cuida e faz feliz a quem a gente ama. Aniversário 40+. Ser feliz. Isso é muito Rede Farma. Olá, eu sou a doutora Gilca da Sampaio Odontologia. Quer ter o sorriso dos seus sonhos?
Conheça as facetas dentais, as famosas lentes de contato para os dentes. Elas são perfeitas para corrigir imperfeições, alinhamento e até a cor dos dentes, oferecendo um resultado natural e duradouro. Transforme seu sorriso com essa técnica moderna e eficaz. Se você precisa de ajuda para melhorar o seu sorriso, o lugar certo é a Sampaio Odontologia, que une experiência e tecnologia há mais de 27 anos, transformando vidas através do sorriso. E agora com novo endereço. Agende sua consulta hoje mesmo. Ligue para o 98743-5404 e venha sorrir com a gente. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. CBN João Pessoa. 11h42. CBN Motivação. Quero te perguntar, você comemora suas conquistas? Chegamos ao mês de dezembro, que muitas vezes já começamos a pensar metas para o próximo ano. E pior, viu? Além de pensar nas metas, a gente se culpa pelo que não conseguiu fazer. Eu queria ler mais livros, aí não conseguia. Aí fala, já começa ali fazer essas metas já com culpa pelo que passou, né? Mas e as conquistas? Você consegue lembrar pelo que você precisa agradecer, pelo que você precisa ficar orgulhoso de si mesmo, ou fica só focando ali no que não conseguiu fazer? Pois é, vamos falar um pouquinho, porque tem gente que minimiza as vitórias, né? Tem gente que não olha para elas, e a psicóloga Moisete Neves vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Moisete, seja muito bem-vinda aqui à CBN. Muito obrigada, Caio. Bom dia a todos. Dezembro é esse período, né, Moisete, que as pessoas fazem muitas reflexões. Elas são importantes, elas precisam acontecer, né? Verdade. A gente estava até conversando ali fora que dezembro, na verdade, a gente encara como um fim de ciclo, né? Então, para nós da psicologia, é muito importante que a gente perceba isso. A gente inicia um ciclo e a gente precisa encerrar. Então, final de ano é justamente esse período que tudo está muito intenso e a gente começa a se questionar. Mas é interessante que a gente perceba que o questionamento em si, somente por ele, não é bom para a gente enquanto indivíduo, né? Então, por isso que esse tema é tão interessante. Por que a gente deve comemorar as nossas vitórias? Muitas vezes a gente se fala muito no final do ano, e as suas metas? E os seus propósitos? E os seus objetivos para 2025? Calma, respira, a gente nem terminou 2024, não é? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. O que eu tenho para comemorar? A gente já parou para pensar nisso? E muitas vezes, como você trouxe, a gente minimiza o que a gente faz. Isso é péssimo emocionalmente para a gente, porque a gente entra numa constante reclamação, murmuração, lamentação, e aí minimiza de fato o que a gente faz, e minimizando o que a gente faz, a gente minimiza quem a gente é. Pois é, eu vejo, inclusive, muitas postagens na internet fazendo essa reflexão de hoje você está num lugar que você talvez sonhou, mas a gente não consegue focar no hoje. A gente fica sempre pensando no futuro, pensando... Isso prejudica a gente até crescer como pessoa, esse não olhar com carinho para você e para as suas conquistas? Com certeza. Qual é a importância da gente olhar para o que a gente conquista? E aí, muitas vezes, a gente percebe conquista como se fosse algo muito grande, não é? Então, por exemplo, existem pessoas que fizeram, digamos, começou o ano tendo uma meta, eu vou correr, mas aí só conseguiu caminhar. Eu vou dizer que essa pessoa não conseguiu nada? Óbvio que conseguiu, não é? Ela saiu do estado onde ela estava e deu passos, né? Moisete, mas eu não consegui nem caminhar. Eu digo, ok, então aí sim, nós vamos pensar por que eu não comecei a caminhar. Né? Então, qual foi a justificativa que eu achei? É tempo? Não, minha gente, não é tempo. Né? Então, a gente não se prioriza, a gente sente culpa, aí sim. A gente sente culpa de se priorizar.
sabe? A gente sente culpa de largar o celular e ficar 10 minutos no sofá olhando para o nada. A gente se culpa se a gente vai em uma praia porque deveria estar estudando ou trabalhando ou pensando na segunda-feira, né? Então, a gente se prende muito à culpa, né? E a gente não vê, não enxerga as pequenas conquistas. Eu lembro que uma colega esse ano disse assim, eu tenho que parar de tomar café com açúcar. E aí ela não conseguiu, mas ela conseguiu diminuir. Porque ela colocava uma colher cheia. Hoje em dia ela coloca uma colherzinha bem rasa. Eu vou dizer que ela não mudou um hábito? Mudou, não é? Então, parar de reclamar. Tem gente que reclama muito e às vezes não percebe nem o que está em torno, sabe? Ou gosta de uma fofoca, tal. E aí a gente perde muito mais tempo com a vida do outro e não com a nossa, né? Então a gente precisa sim valorizar as nossas pequenas conquistas. No trabalho, o que é que você anda fazendo? Você conseguiu desempenhar bem a sua função? Você conseguiu ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? Você conseguiu passar de ano? Então, assim, a gente precisa valorizar, sim, o que a gente faz. Afinal de contas, a gente está dando o que a gente é. A nossa energia, a nossa vontade, a nossa dedicação. E a coisa mais preciosa de hoje, o tempo. O tempo. E falando de metas do pensamento, porque elas acabam surgindo em dezembro, né? O que é que eu quero fazer, o que é que eu quero passar no próximo ano. É preciso também fazer metas alcançáveis, né? Porque às vezes as pessoas fazem umas metas tão mirabolantes que facilmente não vão conseguir. Então, no lugar do vou parar de tomar café, vou diminuir a quantidade de açúcar, já não é uma meta mais plausível, mais alcançável. É preciso pensar nessas metas com mais pé no chão? Com certeza. A gente não pode mudar uma realidade se está fora da minha realidade. Então, eu preciso sim ser muito consciente e autorresponsável naquilo que eu estou me propondo. A gente sabe que coisas que a gente coloca um patamar muito elevado, a gente não sustenta, tá? Então, se eu não tenho o hábito, por exemplo, ano que vem eu quero correr 10 quilômetros. A gente que corre sabe que a gente não começa correndo 10 quilômetros. A gente corre e caminha. E aí vai aumentando aos poucos. Então, a gente precisa ser muito gentil com a gente. A gente não pode simplesmente, vou parar de tomar café e parou e... Isso até pode funcionar por um tempo, mas não vai se sustentar. Então, as mudanças e os hábitos só se sustentam quando eles têm base, né? Quando eles têm raiz, quando eu sei o porquê e quando eu vou avançando. Aí, por isso que entra a questão de comemorar as pequenas vitórias. A cada passo que eu avanço, eu estou mais perto do meu objetivo, né? Então, a gente precisa, outra coisa muito importante para esse final de ano. Não espere a virada. Eu ia falar sobre isso. Precisa esperar a virada do ano? Precisa esperar a segunda-feira para a dieta? Não precisa, né? De jeito nenhum. Né? Eu até brinquei com uma paciente minha, porque ela disse assim, porque em janeiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu disse, vamos fazer um treino então? Vamos começar treinando agora? Né? Vamos fazendo os poucos que a gente pode fazer. Né? Tem gente, por exemplo, que diz assim, eu queria passar mais tempo com meus filhos. Passa. Tira um pouquinho dos 15 minutos do teu celular, 30 minutos e passa com teus filhos. É porque eu queria correr, já começar. Vai caminhar. Bota a tua música preferida e vai caminhar. Porque eu queria entrar numa dieta. Começa diminuindo a tua quantidade de jantar, por exemplo, que é o horário do dia mais difícil de metabolizar. Então, assim, a gente não precisa fazer grandes espetáculos. A gente precisa viver o processo. Então, não espere pelo dia 31. Comece hoje, né? Se organize para hoje. A gente está aqui, sabe, Caio, para curtir a viagem. Não é para chegar no destino, né? É muito pequeno para a gente. Nós somos indivíduos muito complexos e especiais, únicos. A gente tem que curtir a viagem, olhar a janela, curtir as paisagens. O dia 31 é mais um dia que a gente tem mais uma oportunidade de começar uma história diferente. Psicóloga Moisete Neves, muitíssimo obrigado. Já nos anima aí, vou nem dizer para o próximo ano, para o agora, né? Vamos começar agora, vamos viver esses processos. Queria agradecer demais a sua participação aqui. Uma ótima semana para você. Para nós todos e vamos lá. 11h50, mais uma pausa rápida, voltamos com as últimas da política. CBN, a rádio que toca notícia. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro.
Acesse apvida.com.br, onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. O Colégio Pio XI, líder em aprovações no Enem e vestibulares, oferece uma preparação completa para o mercado profissional e para a vida, formando gerações de sucesso há mais de 42 anos com o ensino de excelência. O Pio XI é referência em educação, unindo tradição e inovação, a dedicação de uma verdadeira família. Pio XI, o futuro começa aqui. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, o CBN Cotidiano traz informação, reflexão e boa conversa. Análise sobre os fatos mais importantes do dia e colunas que passam por temas variados, da economia à música, da medicina à moda. Tudo isso com a sua participação pelo WhatsApp 98132 4088. CBN Cotidiano, com Carla Visani. Todas as tardes na 101,7. CBN, a rádio que toca notícia. CBN João Pessoa. 11h52. Últimas da política. Falávamos no início do programa sobre o incêndio que aconteceu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Nesse domingo, o pessoal teve inclusive que ser retirado do hospital, os pacientes foram para a área externa, alguns até transferidos para outros hospitais. Um curto-circuito no ar-condicionado, certo? E até ouvintes comentaram também, teve a Eliana Alves dizendo: Caio, um absurdo, isso não é a primeira vez que acontece, também já aconteceu incêndio na UPA dos bancários. Me parece que esses locais não têm a manutenção devida. E aí, João Paulo Medeiros está aqui para falar um pouquinho sobre isso, né, João? O risco que as pessoas estão correndo nesses locais, porque tem um levantamento falando sobre isso. Na verdade, Caio, é que essas coisas quase sempre acontecem porque já possuem, os locais já possuem algum histórico ou algum indício, vão apresentando algum indício de problemas, né, da infraestrutura elétrica desses imóveis. Eu estava dando uma olhada aqui no levantamento recente do Tribunal de Contas do Estado, que foi feito em maternidades públicas aqui da Paraíba. Os auditores inspecionaram 19 maternidades públicas aqui do Estado e, pasmem, em 18 delas, você não tinha um sistema de identificação e combate a incêndio, né? É algo que realmente preocupa. Além disso, 5 das 19 maternidades apresentaram extintores de combate a incêndio fora do prazo de validade. E 2 maternidades públicas aqui da Paraíba sequer foram encontrados extintores de incêndio, né? Então, isso mostra justamente a falta de preocupação dos gestores. De responsabilidade, né, João? De responsabilidade dos gestores que administram essas entidades hospitalares, em evitar futuras tragédias, em evitar problemas que podem acontecer mais à frente. E aí, como nossos ouvintes participaram durante o programa no início, não é a primeira vez que esse tipo de incidente, infelizmente, acontece. Seja, às vezes, no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, em outros hospitais públicos da Paraíba. Enfim, são situações que ocorrem, situações que também preocupam naquele instante, mas que remetem a uma preocupação, a um cuidado, a uma prevenção desses casos, que nem sempre é feita
por parte dos gestores públicos, né? Inclusive em Campina Grande, por exemplo, você teve ano passado vários apagões com registros também de incêndios, de pequenos incêndios e curtos-circuitos em UPAs, em maternidades não, lá foi no hospital também administrado pelo município, ou seja, é uma situação que precisa estar sendo observada sempre, né, por quem administra esses locais, porque afinal de contas você está lidando com a vida das pessoas, dos pacientes que estão ali internados, né? Então, quando acontece, a gente sempre procura, foi por conta de um curto-circuito, foi por conta de um problema lá do ar-condicionado, foi por conta de uma questão lá de um aparelho que acabou gerando aquela situação. Mas, vez por outra, quando a gente vai analisar de forma mais profunda, não é apenas isso, né? Não estou falando especificamente do caso do trauma aqui de uma pessoa, mas no geral há sempre um histórico de ocorrências e também de falta de preocupação ou de precaução para se evitar esse tipo de situação, como é o caso das maternidades aí que o Tribunal de Contas do Estado está mostrando e alertando esses gestores para o cumprimento dessas medidas que podem evitar que incêndios maiores aconteçam. João, no caso do trauma, inclusive, a gente entrevistou o Dr. Laércio Bragante aqui na CBN logo no início do programa. Ele falou que o trauma vai passar por uma grande reforma agora, né? Tá prevista essa grande reforma, que infelizmente esse incêndio aconteceu antes da reforma, que era justamente para inspecionar isso. Porém, manutenção de equipamento é algo que tem que acontecer com frequência, tendo reforma ou não. E aí uma unidade de saúde, onde tem pessoas internadas, pessoas inclusive em estado grave, passar por uma situação como essa, um estresse, um desespero, né? O desespero geral. Que dá nos pacientes, nos funcionários, nas famílias, porque como a gente sabe, você já está ali debilitado, né? Cometido algum tipo de enfermidade que já lhe expõe, aí você acaba tendo que lidar ou ser transferido, às vezes, às pressas por conta justamente desse tipo de incidente. E felizmente não aconteceu nada grave, mas não poderia ter acontecido, até a inalação de fumaça. A gente já viu em outros hospitais aí, como já aconteceu em São Paulo, incêndio grande, que, nossa, uma coisa assim muito perigosa mesmo. João, que outro assunto você traz pra gente? Olha, Caio, para essa semana, que está começando praticamente agora, né, para a política, nós temos a previsão aí de um projeto bastante polêmico, que inclusive já foi debatido aqui em outras oportunidades, que é aquela questão da PEC das praias, que abre espaço para a privatização, ou pelo menos a regularização, como alguns chamam, de terrenos que dão acesso às praias aqui do país. Essa PEC já foi aprovada na Câmara Federal, está em discussão na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Recentemente entrou na pauta da CCJ, depois de uma discussão bastante intensa e de muitas críticas, acabou sendo retirada essa discussão de pauta, mas voltará a previsão de que volte na próxima quarta-feira, lá na CCJ, mais uma vez a ser debatida lá. Inclusive, aqui na Paraíba, um levantamento recente do Patrimônio Público da União, do órgão responsável pelo Patrimônio Público da União, mostra que nós temos quase 17 mil terrenos de marinha aqui no litoral da Paraíba. Nem todos eles, claro, serão impactados diretamente pela PEC, mas muitos poderão ser impactados a partir do que for aprovado no Congresso Nacional. E aí abre-se sempre essa discussão sobre, iremos privatizar as nossas praias, que é um bem que nós temos ainda, né, público, e que talvez seja o espaço mais democrático em qualquer cidade litorânea, é exatamente o espaço da praia, onde todos podem frequentar sem pagar absolutamente nada, enfim. Então essa é uma discussão que deverá voltar durante essa semana na CCJ e que certamente vai repercutir em todo o país, até porque eu até imaginava que isso já tivesse sido até arquivado. O próprio senador Flávio Bolsonaro, que é o relator
dessa PEC na CCJ, reconheceu equívocos, reconheceu que a proposta não era naquele instante tão adequada, e até pensei que tivesse sido arquivada, mas não. Deve retornar na próxima quarta, mais uma vez a discussão na CCJ em Brasília. Sempre que podem, eles fazem isso, né? Volta quando tem aquele o que a gente espera movimentação que pelo menos popular, eles as inadequações e tentam voltar. As inadequações que estavam sendo constatadas, que elas sejam retiradas do projeto, né? Obrigado, João, pelas informações. 12:01, chegamos ao fim do CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Muito obrigado pela participação, pela audiência. A gente se encontra amanhã. CBN João Pessoa. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. O Pix bateu recorde com quase 240 milhões de operações na sexta-feira. A marca foi atingida no último dia de pagamento da primeira parcela do 13º salário. O prazo acabava no sábado e, por esse motivo, teve de ser antecipado em um dia. De acordo com o Banco Central, o valor total das transações chegou a 130 bilhões de reais. O ator Paulo Giardini morreu aos 62 anos. A informação foi confirmada pela atriz Eliane